Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 5. Este assassino é um esfaqueador clássico, disse o Dr. Lawrence Zucker. Alguém que usa uma faca para obter prazer sexual secundário ou indireto. O esfaqueamento é o ato de apunhalar ou cortar, repetidamente, qualquer penetração da pele com um objeto afiado. A faca é um símbolo fálico, um substituto para o órgão sexual masculino. Em lugar de executar um intercurso sexual normal, nosso assassino obtém seu prazer submetendo sua vítima a dor e terror. É o poder que o excita. Poder definitivo, poder de vida e morte. A detetive Jane Rizzoli não era de se assustar fácil, mas o doutoso que provocava-lhe arrepios. Ele parecia um pálido e enorme John Malkovich, e sua voz era sussurrante, quase feminina. Enquanto falava, seus dedos moviam-se com elegância serpentina. Não era policial, era um psicólogo criminalista da Northwestern University que prestava consultoria para o Departamento de Polícia de Boston. Rizzoli trabalhará com Zucker uma vez antes, num caso de homicídio, e ele também a deixará nervosa naquela ocasião. Não era apenas sua aparência, mas a forma como penetrava completamente a mente do criminoso, e o prazer ódio que derivava de perambular nessa dimensão satânica. Ele gostava da viagem. Rizzoli olhou em volta e se perguntou se algum dos outros 4 detetives estava com medo dessa aberração, mas tudo que viu foram expressões cansadas. Já eram 5 da tarde. Todos estavam exaustos. Ela própria dormira menos de 4 horas na noite anterior. Esta manhã havia acordado na escuridão que precede a alvorada, sua mente entrando direto na 4ª marcha enquanto processava um caleidoscópio de imagens e vozes. Ela havia absorvido o caso Helena Ortiz tão profundamente no subconsciente que em seus sonhos ela e a vítima haviam tido uma conversa, ainda que absurda. Não tinha havido revelações sobrenaturais nem pistas do além, apenas imagens geradas por contorções de células cerebrais. Ainda assim, Rizzoli considerou o sonho significativo. O sonho tinha-lhe dito o quanto este caso significava para ela. Ser a detetive encarregada de uma investigação importante era como caminhar numa corda bamba sem rede de proteção. Pegue o assassino, e todo mundo vai aplaudir. Fracasse, e o mundo inteiro vai ver você se esparramar no chão. Essa agora era uma investigação importante. 2 dias atrás, a seguinte manchete estampara a primeira página do tabloide local. O cirurgião corta novamente. Graças ao Boston Herald, seu assassino não identificado tinha uma alcunha, e até os policiais a estavam usando. O cirurgião. Deus! Ela estava preparada para fazer um número de corda bamba, preparada para a chance de flutuar ou cair por seus próprios méritos. Uma semana atrás, quando ela entrará no apartamento de Helena Ortiz como detetive encarregada, sabia que esse era o caso que iria fazer sua carreira, e estava ansiosa por provar seu valor. Como as coisas tinham mudado depressa. Num só dia, seu caso tinha inflado para uma investigação muito mais ampla, liderada pelo tenente Marchetti. O caso Helena Ortiz fora introduzido no caso de Anna Sterling, e a equipe crescerá para 5 detetives, além de Marchetti, Rizzoli e seu parceiro, Belry Frost, Moore e seu parceiro gordo, Jerry Sleeper, mais um 5º detetive, Darren Crowe. Rizzoli era a única mulher na equipe. Na verdade, era a única mulher na própria delegacia. E alguns homens nunca deixavam esquecer isso. Sim, ela se afinava com Belry Frost, apesar do seu bom humor irritante. Jerry Sleeper era fleumático demais para se indispor com alguém. E quanto a Moore, bem, apesar de suas reservas iniciais, estava começando a gostar dele e a respeitá-lo por seu trabalho discreto e metódico. Mais importante, ele parecia respeitá-la. Sempre que falava, sabia que Moore a ouvia. Não. O problema era o 5º policial da equipe, Darren Crowe. Ele e ela tinham diferenças grandes. Agora estava sentado à mesa, de frente para ela, seu rosto bronzeado exibindo um sorriso zombeteiro, como quase sempre fazia. Rizzoli havia crescido com garotos como ele. Garotos cheios de músculos, cheios de namoradas, cheios de ego. Ela e Crowe desprezavam um ao outro. Uma pilha de papéis correu pela mesa.
Rizzoli pegou uma cópia e viu que era o perfil policial que o Dr. Zucker tinha acabado de completar. Sei que alguns de vocês pensam que meu trabalho é puro charlatanismo, disse Zucker. Assim, permitam-me explicar meu raciocínio. Sabemos as seguintes coisas sobre nosso assassino não identificado. Ele entra na residência da vítima por uma janela aberta. Faz isso nas primeiras horas da manhã, em algum momento entre a meia-noite e as 2 horas. Ele surpreende a vítima em sua cama. Imediatamente a incapacita com clorofórmio. Despe a vítima e a imobiliza amarrando-a à cama passando silver tape em torno dos punhos e dos tornozelos. Para reforçar, passa a fita também na parte superior das coxas e no meio do torso. Por último, passa a fita na boca da vítima, para calá-la. O que obtém com isso? Controle absoluto. Quando acorda logo depois, a vítima não pode se mover, não pode gritar. É como se estivesse paralisada, mas ainda assim acorda, e consciente de tudo o que está acontecendo. A voz de Zucker tinha assumido um tom monótono. E o que acontece em seguida certamente é o pior pesadelo de qualquer pessoa. Quanto mais grotescos os detalhes, mais suavemente ele falava. Todos os detetives estavam inclinados para a frente, pendurados às suas palavras. O assassino não identificado começa a cortar, disse Zucker. Segundo os resultados da autópsia, ele faz isso sem a menor pressa, é meticuloso. Corta o abdômen inferior, camada a camada. Primeiro a pele, depois a camada subcutânea, a fáscia, o músculo. Usa uma sutura para controlar o sangramento. Identifica e remove apenas o órgão que ele quer. Nada mais. Tudo o que ele quer é o útero. Zucker olhou ao redor da mesa, prestando atenção às suas reações. Seu olhar caiu em Rizzoli, o único policial na sala que possuía o órgão do qual eles estavam falando. Rizzoli retribuiu o olhar, irritada por ele estar concentrando-se nela devido ao seu sexo. O que isso nos diz a respeito dele, detetive Rizzoli? Perguntou Zucker. Ele odeia mulheres, respondeu Rizzoli. Ele corta a coisa que as faz mulheres. Zucker assentiu, e seu sorriso provocou arrepios na detetive. Foi o que Jack o Estripador fez com Annie Chapman. Roubando o útero, ele disseminiza a vítima. Rouba seu poder. Ele ignora seu dinheiro, suas joias. Quer apenas uma coisa, e depois que colheu seu souvenir pode concluir seu trabalho. Mas primeiro há uma pausa antes da emoção final. A autópsia em ambas as vítimas indica que ele para nesse ponto. Talvez passe 1 hora enquanto a vítima continua sangrando lentamente. Uma poça de sangue se acumula no seu ferimento. O que ele faz durante esse tempo? Ele se diverte, respondeu Moore. Quer dizer como se estivesse tocando punheta? Perguntou Darren Crowe, colocando a questão com sua rudeza habitual. Não houve sinais de ejaculação em nenhuma das cenas do crime, frisou Rizzoli. Crowe lançou-lhe um olhar de você se acha tão esperta. A ausência de ejaculação, disse ele, escandindo sarcasticamente a palavra, não elimina a possibilidade de que ele bata uma punheta. Não acredito que se masturbe, disse Zucker. Esse assassino não identificado não se exporia tanto no ambiente desconhecido. Acho que ele aguarda até estar num lugar seguro para obter alívio sexual. Tudo na cena do crime grita controle. Quando executa o ato final, ele o faz com confiança e autoridade. Ele corta a garganta da vítima com um único golpe profundo. E então executa um último ritual. Zucker enfiou a mão em sua valise, tirou mais 2 fotos da cena do crime e pousou-as na mesa. Uma delas era o quarto de Diana Sterling, o outro de Helena Ortiz. Ele dobra meticulosamente as roupas de dormir e as coloca perto do corpo. Sabemos que ele faz isso depois da chacina, porque resíduos de sangue foram encontrados dentro das dobras. Por que ele faz isso? Indagou Frost. Qual é o simbolismo? Novamente, controle, disse Rizzoli. Zucker fez que sim com a cabeça. Isso certamente é um fator. Com este ritual ele demonstra que está no controle da cena. Mas ao mesmo tempo o ritual controla ele. É um impulso a que ele não parece capaz de resistir. E se ele fosse impedido de fazer isso? Perguntou Frost. Digamos, se ele fosse interrompido e não pudesse completar o ritual, ficaria frustrado e zangado. Poderia sentir-se compelido a caçar imediatamente a próxima vítima. Mas até agora conseguiu completar o ritual. E cada assassinato foi satisfatório o bastante para deixá-lo saciado por longos períodos. Zucker olhou para as pessoas na sala, uma a uma. Este é o pior tipo de assassino que podemos enfrentar. Cada série de ataques ocorre a intervalos de 1 ano, o que é raríssimo. Significa que ele tem meses para caçar. Podemos estar arrancando os cabelos procurando pelo assassino, enquanto ele está sentado calmamente, esperando o momento certo para cometer o próximo crime. Ele é cauteloso. Ele é organizado. Ele deixa poucas pistas, ou nenhuma. Zucker olhou para Moore, procurando confirmação. Não temos digitais nem DNA em nenhuma das cenas dos crimes, disse Moore. Tudo o que temos é um único fio de cabelo, coletado do ferimento de Ortiz, e algumas fibras de poliéster no caixilho da janela. Presumo que também não tenhamos testemunhas. Procedemos a 300 entrevistas no caso Sterling. 180 entrevistas até agora no caso Ortiz. Ninguém viu o intruso.
Ninguém viu qualquer indivíduo suspeito. Mas tivemos 3 confissões, relatou Crowe. Todos os 3 falaram conosco voluntariamente. Tomamos seus depoimentos e os mandamos embora. Ele riu. Doidos. O assassino que procuramos não é insano, teorizou Zucker. Apostaria que ele tem uma aparência perfeitamente normal. Acredito que seja um homem branco no fim da casa dos 20 ou começo dos 30. Bem arrumado, com inteligência acima da média. É quase certo que possua nível educacional médio, talvez superior. Os 2 crimes aconteceram a mais de 1,5 quilômetro um do outro, e os assassinatos foram cometidos numa hora da noite em que há carência de transporte público. Portanto, ele dirige um carro. Deve ser um veículo novo, com boa manutenção. O indivíduo provavelmente não tem um histórico de problemas de saúde mental, mas pode ter sido fichado na juventude por latrocínio ou voyeurismo. Se tiver um emprego, deve ser uma função que requeira inteligência e meticulosidade. Sabemos que é um planejador, conforme demonstrado pelo fato de que carrega seu estojo de assassinato, bisturi, sutura, silver tape e clorofórmio. Mais algum tipo de receptáculo no qual carrega seu souvenir para casa. Pode ser alguma coisa tão simples quanto uma sacola hermética. Ele trabalha num campo que requer atenção aos detalhes. Como evidentemente possui conhecimento anatômico, assim como habilidades cirúrgicas, podemos estar lidando com um profissional em medicina. Rizzoli e Moore trocaram o olhar, ambos acometidos pelo mesmo pensamento. Em Boston provavelmente havia mais médicos per capita do que em qualquer outro lugar do mundo. Como é inteligente, prosseguiu Zucker. Ele sabe que estamos vigiando as cenas de seus crimes, e vai resistir à tentação de retornar a elas. Mas a tentação existe, de modo que vale a pena manter a vigília da residência de Ortiz, pelo menos durante o futuro próximo. Ele também é inteligente o bastante para evitar escolher uma vítima em sua vizinhança imediata. Ele é o que chamamos de um viajante, não um perambulador. Sai de sua vizinhança para caçar. Antes de obtermos mais pontos de dados, não poderei fazer um perfil geográfico. Não posso determinar sobre que áreas da cidade vocês devem se concentrar. De quantos pontos de dados você precisa? Indagou Rizzoli. Um mínimo de 5. Em outras palavras, precisamos de 5 assassinatos. O programa de determinação geográfica que uso requer 5 crimes para ter qualquer validade. Não posso rodar o programa CGT com apenas 4 pontos de dados. Às vezes é possível obter uma predição de residência do criminoso apenas com isso, mas não é um resultado exato. Precisamos saber mais sobre os seus movimentos. Qual é o seu espaço de atividade? Onde ficam seus pontos de âncora? Todo assassino opera dentro de uma certa zona de conforto. São como carnívoros caçando. Possuem seus territórios, seus buracos de pesca, os locais onde acham suas presas. Zucker olhou em torno da mesa para os rostos não impressionados dos detetives. Não sabemos o suficiente sobre este assassino para podermos fazer predições. Portanto, precisamos focar nas vítimas. Quem são e por que são escolhidas por ele? Zucker abriu sua valise e retirou 2 pastas de papelão, uma rotulada Sterling, a outra Ortiz. Pegou uma dúzia de fotografias, que espalhou na mesa. Imagens das 2 mulheres quando estavam vivas, algumas datando a infância. Vocês não viram algumas destas fotos. Eu as pedi às famílias, apenas para nos dar um senso de história dessas mulheres. Olhem para seus rostos. Estudem quem elas são como pessoas. Por que o assassino escolheu elas? Onde as viu? O que havia nessas mulheres que atraiu sua atenção? Uma risada, um sorriso, o jeito com que caminhavam pelas ruas. Começou a ler um texto batido à máquina. Diana Sterling, 30 anos. Cabelos louros, olhos azuis. 1,70 m, 56 quilos. Ocupação, agente de viagens. Local de trabalho, Nevury Street. Residência, Marlborough Street em Back Bay. Nível escolar, superior. Formada pelo Smith College. Seus pais são advogados e vivem numa casa de $2 milhões em Connecticut. Namorados, nenhum na ocasião da morte. Ele largou a folha de papel e pegou outra. Helena Ortiz, 22 anos. Hispânica. Cabelos negros, olhos castanhos. 1,57 m, 47 quilos. Ocupação. Balconista da floricultura de sua família na Zona Sul. Residência. Um apartamento na Zona Sul. Nível escolar, médio. Viveu a vida inteira em Boston. Namorados, nenhum na ocasião da morte. Zucker levantou os olhos do papel para os detetives. 2 mulheres que viviam na mesma cidade, mas habitavam universos diferentes. Faziam suas compras em lojas diferentes, comiam em restaurantes diferentes e não tinham amigos em comum. Como o nosso assassino as encontrou? Onde o nosso assassino as encontrou? Elas não apenas eram diferentes uma da outra, eram diferentes da vítima comum de crimes sexuais. A maioria dos assassinos ataca as mulheres mais vulneráveis da sociedade, prostitutas ou caronistas. Como carnívoro faminto, seguem o animal que está no limite do rebanho. Portanto, por que essas 2 foram escolhidas? Zucker balançou a cabeça. Eu não sei. Rizzoli olhou para as fotos na mesa, e uma de Diana Sterling chamou a sua atenção.
Mostrava uma mulher sorridente, de toga e beca, diploma novinho do Smith College na mão. A garota de ouro. Qual devia ser a sensação de ser uma garota de ouro? Rizzoli não tinha a menor ideia. Ela havia crescido como a irmã desprezada de dois rapazes bonitões, a moleca que queria fazer parte da turma. Com toda certeza, Diana Sterling, com seus ossos molares aristocráticos e o seu pescoço de cisne, jamais soubera o que era ser barrada, excluída. Jamais soubera o que era ser ignorada. O olhar de Rizzoli parou no pingente de ouro que pendia do pescoço de Diana. Ela pegou a foto para olhar de perto. Pulso acelerado, olhou em torno da sala para ver se algum dos outros policiais tinha notado a mesma coisa, mas nenhum estava olhando para ela ou para as fotos. Todos estavam concentrados no Dr. Zucker. Ele havia desdobrado um mapa de Boston. Duas áreas estavam marcadas, uma abrangendo Back Bay, a outra delimitando a Zona Sul. Estes são os espaços de atividade conhecidos de nossas duas vítimas. Os locais onde viviam e trabalhavam. Todos nós tendemos a conduzir nossas vidas cotidianas em locais familiares. Há um ditado entre os psicólogos criminalistas geográficos: aonde vamos depende do que nós conhecemos, e o que nós conhecemos depende de aonde vamos. Isto é válido tanto para as vítimas quanto para os assassinos. Neste mapa vocês podem ver os mundos separados nos quais essas duas mulheres viviam. Não há sobreposição. Não há ponto de âncora comum ou nó no qual suas vidas se entrecruzassem. É isso que está me deixando intrigado. É a chave para esta investigação. Qual é o elo entre Sterling e Ortiz? O olhar de Rizzoli voltou para a foto. Para o pingente de ouro sobre a garganta de Diana. Eu posso estar errada. Não posso dizer nada porque ainda não tenho certeza. Porque se disser alguma bobagem vou dar mais uma coisa para Darren Crowe usar para me ridicularizar. Você está sabendo que há mais um aspecto neste caso? Perguntou Moore. A doutora Catherine Cordell. Zucker fez que sim. A vítima sobrevivente de Savannah. Certos detalhes sobre o surto de assassinatos de Andrew Capra nunca foram divulgados para o público. O uso de sutura de catut. A forma como ele dobrava a roupa de dormir da vítima. Mesmo assim, o assassino que procuramos está reproduzindo esses detalhes. Assassinos se comunicam entre si. De certa forma, é uma espécie de confraria sinistra. Capra está morto há 2 anos. Não pode se comunicar com ninguém. Mas enquanto esteve vivo pode ter compartilhado todos os detalhes sórdidos com o assassino que procuramos. Essa é a explicação pela qual estou torcendo. Porque a alternativa é muito mais perturbadora. Que o assassino tenha tido acesso aos relatórios oficiais de Savannah, disse Moore. Zucker fez que sim. O que significa que é alguém de dentro do corpo da lei. A sala ficou silenciosa. Rizzoli não conseguiu conter a tentação de olhar para seus colegas, todos eles homens. Ela pensou no tipo de homem que é atraído para o trabalho policial. O tipo de homem que ama o poder e a autoridade. O revólver e o distintivo. A chance de controlar os outros. Precisamente os desejos do assassino desconhecido. Encerrada a reunião, Rizzoli esperou que os outros detetives saíssem da sala de conferências antes de abordar Zucker. Posso ficar com esta foto? Perguntou. Posso perguntar por quê? Um palpite. Zucker exibiu um dos seus sorrisos sinistros de John Malkovich. Pode dividir comigo? Não divido meus palpites. Superstição? Proteção de território. Esta é uma investigação de equipe. Sabe uma coisa engraçada sobre as investigações de equipe? Sempre que divido um dos meus palpites, outra pessoa fica com o crédito. Segurando a fotografia, Rizzoli saiu da sala e imediatamente lamentou ter feito o último comentário. Ela tinha passado o dia inteiro irritada com seus colegas homens, com seus comentários e deboches que forçavam um padrão de desprezo. A gota d'água tinha sido o interrogatório que ela e Darren Crowe haviam conduzido com o vizinho de Helena Ortiz. Crowe tinha interrompido repetidamente as perguntas de Rizzoli para fazer as suas. Quando Rizzoli o chamou para fora da sala para se queixar sobre seu comportamento, Crowe respondeu com um insulto masculino clássico. Acho que você está naqueles dias. Não. Ela ia guardar para si os seus palpites. Se o palpite fosse furado, ninguém poderia ridicularizá-la. Se rendesse frutos, ficaria com os créditos que eram seus por direito. Voltou para sua mesa de trabalho e sentou para olhar mais atentamente a fotografia de formatura de Diana Sterling. Enquanto pegava sua lupa, focou subitamente na garrafa de água mineral que sempre mantinha na mesa, e sua raiva ferveu quando viu o que tinha sido enfiado dentro dela. Não reaja, pensou. Não deixe que percebam que a irritaram. Ignorando a garrafa de água e o objeto repugnante que ela continha, Rizzoli apontou a lente de aumento para a garganta de Diana Sterling. Um silêncio anormal pairava na sala. Rizzoli quase podia sentir o olhar de Darren Crowe esperando que ela perdesse a cabeça. Não vou deixar isso acontecer, seu idiota. Desta vez vou manter a cabeça fria. Concentrou-se no colar de Diana. Esse detalhe quase lhe havia escapado, porque tinha sido o rosto que atraíra inicialmente sua atenção. Os malares lindos, o arco delicado das sobrancelhas. Agora Rizzoli estudou os 2 pingentes presos na corrente delicada. Um tinha a forma de um cadeado, o outro de uma chave. A chave para o meu coração? Pensou Rizzoli.
Folheou as fichas em sua mesa e encontrou as fotos da cena do crime de Helena Ortiz. Com a lente de aumento, estudou um close do torso da vítima. Através da camada de sangue coagulado que envolvia seu pescoço, Risoli divisou a linha fina do cordão de ouro. Os dois pingentes não podiam ser discernidos. Pegou o telefone e discou o número do gabinete do legista. O Dr. Tierney não virá esta tarde, disse sua secretária. Posso ajudar em alguma coisa? É a respeito de uma autópsia que ele fez na última sexta-feira. Helena Ortiz. Sim, a vítima estava usando uma joia quando foi trazida para o necrotério. Vocês ainda estão com ela. Espere um pouco que vou verificar. Risoli esperou, tamborilando o lápis na mesa. A garrafa de água estava bem na sua frente, mas Risoli a ignorava. A raiva tinha sido sufocada pela empolgação. A empolgação da caçada. Detetive Risoli, ainda aqui. Os objetos pessoais foram requisitados pela família. Um par de brincos de ouro, um colar e um anel. Quem assinou o recibo? Ana Garcia, irmã da vítima. Obrigada. Risoli desligou e olhou as horas. Ana Garcia morava lá em Danvers. Isso significava uma hora presa no engarrafamento e... Sabe onde Frost está? Perguntou Moore. Risoli olhou para cima, assustada ao vê-lo parado em pé ao lado de sua mesa. Não sei. Ele não veio hoje. Eu não mantenho o garoto numa coleira. Houve uma pausa. Então ele perguntou. O que é isso? Fotos da cena do crime de Ortiz. Não. A coisa na garrafa. Ela olhou para cima de novo e viu que a testa de Moore estava franzida de preocupação. O que lhe parece? É um absorvente. Alguém aqui tem um senso de humor muito sofisticado. Ela olhou diretamente para Darren Crowe, que reprimiu um sorriso e lhe deu as costas. Vou cuidar disso, disse Moore, pegando a garrafa. Ei! Exclamou Risoli. Droga, Moore. Esquece isso. Moore caminhou até o escritório do tenente Marchetti. Através da divisória de vidro, ela viu Moore colocar a garrafa com o absorvente na mesa de Marchetti. Marchetti virou-se e olhou na direção de Risoli. Lá vamos nós de novo. Agora vão dizer que a jararaca não sabe aceitar uma piada. Risoli pegou sua bolsa, reuniu as fotos e saiu da delegacia. Ela já estava diante dos elevadores quando Moore a chamou. Risoli, não lute minhas batalhas por mim, Moore. Você não estava lutando. Estava apenas sentada ali com aquela coisa na sua mesa. Absorvente. Não consegue dizer a palavra alto e claro. Por que está zangada comigo? Estou tentando ficar do seu lado. Ouça bem, santinho. É assim que funciona no mundo real para mulheres. Se assino uma queixa, quem se ferra sou eu. Uma anotação é incluída na minha ficha pessoal. Ela não sabe brincar com meninos. Se eu reclamar de novo, minha reputação está selada. Risoli a choramingona. Risoli a chata. Vai deixar eles vencerem se não reclamar. Já tentei do seu jeito. Não dá certo. Portanto, não me faça favores, certo? Risoli pendurou a bolsa no ombro e entrou no elevador. No instante em que a porta fechou entre eles, Risoli sentiu vontade de se desculpar por essas palavras. Moore não merecia uma resposta mal-criada. Ele sempre tinha sido educado, sempre cavalheiro, e em sua raiva ela o tinha insultado chamando-o por seu apelido na delegacia. Santinho. O policial que nunca saía da linha, nunca xingava, nunca perdia a compostura. Além disso, havia circunstâncias tristes de sua vida pessoal. 2 anos atrás, Mary, sua esposa, sofrerá uma hemorragia cerebral. Durante 6 meses ela pairou na zona fantasma de um coma, mas até o dia em que realmente morreu Moore não perdeu a esperança de vê-la se recuperar. Mesmo agora, 1 ano e meio depois da morte de Mary, ele não parecia aceitá-la. Ainda usava sua aliança de casamento, ainda mantinha sua foto no porta-retratos em sua mesa. Risoli presenciar os casamentos de muitos policiais se desintegrarem. Vira a renovação constante da galeria de fotos de esposas nas mesas de seus colegas. Na mesa de Moore, a imagem de Mary permanecia, seu rosto sorridente eternizado. Santinho, Risoli balançou cinicamente a cabeça. Se havia santos de verdade no mundo, com toda certeza não eram policiais. O homem queria que ele vivesse, a mulher queria que ele morresse, e ambos alegavam amá-lo mais. O filho e a filha de Herman Gwadowski entreolhavam-se sobre a cama do pai, e nenhum dos dois estava disposto a ceder. Não foi você que teve de cuidar do papai, acusou Marilyn. Eu fazia comida dele. Eu limpava sua cama. Eu o levava ao médico todos os meses. Quando você visitou ele, você sempre tinha coisas melhores para fazer. Pelo amor de Deus, eu moro em Los Angeles, retrucou Ivan. Dirijo um negócio. Você podia ter vindo de avião para cá uma vez por ano. Era difícil. Bem, estou aqui agora. Ah, claro. O senhor figurão chegou para salvar o dia. Você não se deu ao trabalho de nos visitar antes. Mas agora quer que tudo seja feito do seu jeito. Não consigo acreditar que você queira simplesmente deixá-lo ir. Eu não quero que ele sofra mais. Ou talvez apenas queira que papai pare de usar o dinheiro que ele tinha no banco. Cada músculo no rosto de Marilyn se retesou. Filho da...
Catherine não podia mais ficar ouvindo aquilo calada. Este não é o lugar para discutir esse assunto, asseverou. Por favor, vocês dois podem sair do quarto. Por um momento, irmão e irmã fitaram um ao outro em silêncio hostil, como se o simples ato de ser o primeiro a sair fosse um sinal de rendição. Então Ivan, uma figura intimidadora num terno feito sob medida, se levantou e saiu. Sua irmã, Marilyn, parecendo a esposa suburbana e cansada que era, apertou a mão do pai e seguiu o irmão. No corredor, Catherine expôs os fatos. O pai de vocês está em coma desde o acidente. Os rins dele estão falhando. Como ele sofre de diabetes há muito tempo, os rins já estavam debilitados, e o traumatismo apenas piorou seu estado. Quanto disso se deveu à cirurgia? Aos anestésicos que você administrou? Catherine conteve sua fúria crescente e disse, no tom mais neutro que conseguiu. Ele estava inconsciente quando chegou. Anestesia não foi um fator, mas o traumatismo exigiu um esforço maior dos rins, e os dele estão se esgotando. Além disso, ele tem um diagnóstico de câncer da próstata que já se espalhou para os ossos. Mesmo se ele acordar, esses problemas continuarão. Quer que a gente desista? Não quer? Perguntou Ivan. Simplesmente quero que vocês repensem sobre a necessidade de realizar procedimentos de emergência. Se o coração parar, não precisamos ressuscitá-lo. Podemos deixar que ele se vá em paz. Quer dizer, deixar meu pai morrer. Sim. Ivan resfolegou e disse, vou te contar uma coisa sobre o meu pai. Ele não é o tipo que desiste fácil. Nem ele, nem eu. Pelo amor de Deus, Ivan, exclamou Marilyn. Isto não é uma questão de vencer ou perder. Isto é uma questão de quando reconhecer a derrota. E você sempre faz isso bem depressa, não faz? Disse Ivan, virando-se para fitar a irmã. Ao primeiro sinal de dificuldade, a pequena Marilyn desiste e pede socorro ao papai dela. Bem, ele nunca me ajudou. Lágrimas brilharam nos olhos de Marilyn. A questão aqui não é o papai. A questão aqui é que você precisa vencer. Não. A questão é dar a ele uma chance de lutar. Ivan olhou para Catherine. Quero que tudo seja feito pelo meu pai. Espero que isto esteja absolutamente claro. Marilyn enxugou lágrimas do rosto enquanto observava seu irmão indo embora. Como ele pode dizer que ama o papai, se nunca vinha visitar ele? Olhou para Catherine. Eu não quero que meu pai seja ressuscitado. Você pode botar isso no prontuário. Este era o tipo de dilema ético temido por todo médico. Embora Catherine concordasse com Marilyn, as últimas palavras de seu irmão eram uma clara ameaça. Eu não posso mudar o prontuário se você e seu irmão não concordarem com isso, respondeu Catherine. Ele nunca vai concordar. Você o ouviu. Então você terá de conversar mais com ele. Terá de convencê-lo. Está com medo que ele a processe? Não está? É por isso que não vai mudar o prontuário. Sei que ele está zangado. Marilyn balançou a cabeça tristemente. É assim que ele vence. É assim que ele sempre vence. Eu posso costurar um corpo e deixá-lo inteiro de novo, pensou Catherine. Mas não posso consertar esta família quebrada. A dor e a hostilidade daquele encontro ainda continuava com Catherine meia hora depois, quando ela saiu do hospital. Era tarde de sexta-feira e um fim de semana livre a aguardava. Ainda assim, enquanto saía do estacionamento do centro médico, Catherine não sentia uma sensação de liberação. Hoje estava ainda mais quente que ontem, por volta dos 32 graus. Estava ansiosa por chegar ao seu apartamento frio, sentar-se com um chá gelado diante da televisão e sintonizar no Discovery Channel. Estava esperando no primeiro cruzamento para que o sinal ficasse verde, quando seu olhar foi atraído pelo nome da rua transversal, Worcester. Era a rua onde Helena Ortiz havia morado. O endereço da primeira vítima tinha sido mencionado no artigo do Boston Globe, que Catherine finalmente sentirá-se compelida a ler. A luz mudou. Por impulso, ela entrou na Worcester. Nunca tivera motivos para dirigir por ali antes, mas alguma coisa a atraía. A necessidade mórbida de ver o local que o assassino havia atacado, o edifício onde seu pesadelo pessoal tinha se materializado para outra mulher. Suas mãos estavam úmidas, e ela sentia sua pulsação acelerar enquanto observava os números dos prédios aumentando. No endereço de Helena Ortiz, parou no meio-fio. Não havia nada de especial no edifício, nada que gritasse terror e morte. Apenas via outro edifício de tijolos aparentes com 3 andares. Saltou do carro e olhou para as janelas dos andares superiores. Qual daqueles apartamentos tinha sido de Helena? O de cortinas listradas? O com a floresta de plantas? Aproximou-se da entrada da frente e olhou para os nomes dos moradores. Havia 6 apartamentos. O nome do morador do apartamento 2 já estava em branco. Helena já tinha sido apagada, expurgada das legiões dos vivos. Ninguém queria lembrar de sua morte. Segundo o Globe, o assassino chegará ao apartamento pela escada de incêndio. Recuando para a calçada, Catherine viu a escada de metal subindo pelo lado do prédio que dava para o beco. Ela deu alguns passos para a escuridão do beco, e então parou abruptamente. Os pelos de sua nuca estavam arrepiados. Ela virou-se para a estrada e viu um caminhão passando, uma mulher correndo, um casal entrando em seu carro.
Nada que parecesse ameaçador, mas mesmo assim não podia ignorar o pânico que sentia. Retornou para o carro, trancou as portas. Ficou sentada ali, apertando o volante, repetindo para si mesma: não tem nada errado, não tem nada errado. Com o ar-condicionado do carro soprando ar frio em seu rosto, Catherine sentiu sua pulsação diminuir. Finalmente, com um suspiro, ela se recostou. Mais uma vez, dirigiu o olhar para o apartamento de Helena Ortiz. Só então se concentrou no carro estacionado no beco, na placa fixada no para-choque traseiro. Pôs 5 num instante ela estava vasculhando a bolsa à procura do cartão de visita do detetive. Com mãos trêmulas, discou o número em seu celular. Ele atendeu com um tom de voz profissional. Detetive Moore. Aqui é Catherine Cordell, disse ela. Você me visitou há alguns dias. Sim, doutora Cordell? Helena Ortiz dirigia um Honda verde. Perdão? Preciso saber qual era o número da placa dela. Sinto muito, mas não estou entendendo. Apenas me diga. Moore ficou surpreso com o tom autoritário da médica. Houve um longo silêncio na linha. Finalmente, disse. Um instante que vou olhar. Ao fundo, ela escutou homens conversando, telefones tocando. Ele voltou à linha. É uma placa personalizada, disse Moore. Acho que se refere à floricultura da família dela. Pose 5, sussurrou ela. Uma pausa. Sim, disse ele, sua voz estranhamente calma. Alerta. Detetive. Quando você falou comigo naquele dia, perguntou se eu conhecia Helena Ortiz. E a senhora disse que não conhecia. Catherine exalou um suspiro trêmulo. Estava errada. Capítulo 6. Ela estava andando de um lado para o outro da emergência, o rosto pálido e tenso, os cabelos castanhos amarrados num rabo de cavalo. Olhou para Moore quando este entrou na sala de espera. Eu estava certa? Perguntou. Ele fez que sim com a cabeça. Pose 5 era o nome que usava na internet. Verificamos o computador dela. Agora me diga como a senhora sabia disso. Ela olhou em torno e, vendo que a emergência estava muito movimentada, replicou. Vamos conversar num dos quartos do plantão. A sala para onde o levou era uma caverninha escura, sem janelas, mobiliada apenas com cama, cadeira e mesa. Para um médico exausto cujo único objetivo fosse dormir, a sala seria suficiente. Mas quando a porta foi fechada, Moore sentiu o quanto o espaço era pequeno e se perguntou se a intimidade forçada deixava a doutora tão desconfortável quanto ele estava se sentindo. Ambos olharam em torno, tentando decidir onde se sentar. Finalmente ela se sentou na cama e ele puxou a cadeira. Nunca cheguei a me encontrar com Helena, disse Catherine. Eu nem sabia que esse era o nome dela. Nós pertencíamos mesmo à sala de bate-papo da internet. Sabe o que é um chatron? É uma forma de conversar pelo computador. Sim, um grupo de pessoas que estão online ao mesmo tempo podem se encontrar pela internet. É uma sala particular, apenas para mulheres. Você precisa conhecer as senhas corretas para entrar. E tudo que você vê no computador são nomes de tela. Nada de nomes reais ou rostos. Assim, todos podemos permanecer anônimos. Isso nos faz sentir seguros o bastante para compartilharmos nossos segredos. Ela fez uma pausa. Nunca usou um? Falar com estranhos sem rosto não faz o meu gênero. Às vezes um estranho sem rosto é a única pessoa com quem você pode falar, disse Catherine. Ele ouviu a profundidade da dor nessa declaração e não conseguiu pensar em nada para dizer. Depois de um momento, ela respirou fundo e se concentrou não nele mas em suas mãos, dobradas sobre o colo. A gente se reúne uma vez por semana, nas noites de quarta-feira, às 9 da noite. Eu entro me conectando na internet, clicando no ícone do chatron e digitando primeiro Deb, e em seguida Vomenelp. E estou dentro. Posso me comunicar com outras mulheres digitando mensagens e as enviando pela internet. Nossas palavras aparecem na tela, onde todas podem ver. Deb. Isso por acaso é a sigla de distúrbio de estresse pós-traumático. Um termo clínico bonito para o que as mulheres na sala de bate-papo estão sofrendo. De que trauma estamos falando? Ela levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Estupro. A palavra pareceu pender entre eles por um momento, seu som mudando o ar. Uma palavra com o impacto de um golpe físico. E a senhora vai lá por causa de Andrew Capra, disse gentilmente. E do que ele fez à senhora? Catherine desviou o olhar. Sim, sussurrou. Mais uma vez ela estava olhando para as mãos. Moore observava-a, sentindo sua raiva aumentar pelo que tinha acontecido a Catherine. O que Capra estipou dessa mulher foi a alma. Ele tentou adivinhar como era ela antes do ataque. Mais calorosa, mais amistosa. Ou era sempre tão isolada de contato humano, como uma rosa envolvida por uma crosta de neve. Ela se impertigou e olhou diretamente para ele. Foi lá que conheci Helena Ortiz. Eu não sabia seu nome verdadeiro, claro. Tudo que eu via era seu nickname. Pose 5. Quantas mulheres frequentam essa sala de bate-papo? Varia de semana para semana. Algumas saem.
Alguns nomes novos aparecem, mas sempre há de 3 a uma dúzia de mulheres. Como a senhora ficou sabendo dessa sala de bate-papo? Num folheto para vítimas de estupros. Ele listava as clínicas e hospitais especializados nesse tipo de problema na cidade. Então essas mulheres que frequentam o bate-papo são todas da área de Boston. São. E Posey 5 era uma visitante regular. Ela aparecia de vez em quando, nos últimos 2 meses. Não falava muito, mas eu via seu nome na tela e sabia que ela estava lá. Ela falava sobre o estupro? Não. Ela apenas escutava. A gente digitava cumprimentos para ela. E ela respondia. Mas não falava sobre si mesma. Era como se tivesse medo de alguma coisa. Ou simplesmente sentisse vergonha demais de dizer qualquer coisa. Então a senhora não sabe com certeza que ela foi estuprada. Eu sei. Como? Porque Helena Ortiz foi tratada nesta emergência. Moore fitou os olhos da médica. A senhora achou a ficha dela. Catherine fez que sim. Me ocorreu que ela podia ter precisado de tratamento médico depois do ataque. Este é o hospital mais próximo de seu endereço. Fiz uma busca no computador do hospital. Ele tem o nome de cada paciente que já entrou nesta emergência. O nome dela estava listado. Catherine se levantou. Vou lhe mostrar a ficha dela. Moore acompanhou a médica para fora do quarto de plantão e de volta para a emergência. Era noite de sexta-feira, e os pacientes não paravam de chegar. O boêmio, com a cara cheia, segurando uma bolsa de gelo no rosto amassado a socos. O adolescente impaciente que havia perdido uma corrida contra um sinal amarelo. O exército de feridos e ensanguentados capengando pela noite de sexta-feira. O Pilgrim Medical Center era uma das emergências mais movimentadas de Boston, e Moore teve a sensação de andar pelo coração do caos enquanto se desviava de enfermeiras e maçãs e pulava uma poça de sangue recente. Catherine conduziu até o arquivo da emergência, um espaço do tamanho de um armário com prateleiras de parede a parede contendo fichários de 3 argolas. É aqui que armazenam temporariamente os formulários de admissão, disse Catherine. A doutora retirou o fichário com o rótulo 7 de maio, 14 de maio. Cada vez que um paciente é admitido na emergência, um formulário é gerado. Costuma ter apenas uma página e contém a anotação do médico e as instruções de tratamento. Não é feito um prontuário para cada paciente. Se for apenas uma única visita à emergência, não é aberto um prontuário hospitalar. O único registro é o formulário de admissão. Esses acabam sendo transferidos para a sala de arquivos do hospital, onde são escaneados e armazenados em discos. Ela abriu o fichário 7 de maio, 14 de maio. Aqui está. Ele ficou parado atrás dela, olhando por cima de seu ombro. O aroma de seu cabelo o distraiu por um momento, e ele teve de fazer força para se concentrar na página. A visita tinha a data de 9 de maio, 1h. O nome e o endereço do paciente estavam datilografados no topo. O resto do formulário estava escrito a caneta. Taquigrafia médica, pensou ele, enquanto lutava para decifrar as palavras. Mas ele só entendeu o primeiro parágrafo, que foi escrito pela enfermeira. Mulher hispânica, 22 anos, atacada sexualmente há 2 horas. Sem alergias, sem remédios. BP 10570, P100, T99. O resto da página era indecifrável. Vai ter de traduzir para mim, doutora, disse ele. Ela olhou sobre o ombro para ele, e seus rostos subitamente estavam tão próximos que ele sentiu seu hálito voltar. Não consegue ler? Perguntou Catherine. Eu consigo ler marcas de pneus e manchas de sangue. Isso aí eu não consigo ler. É a caligrafia de Ken Kimball. Reconheço a assinatura dele. Eu nem reconheço isso como em inglês. Para outro médico, é perfeitamente legível. Tudo que você precisa é conhecer o código. Eles ensinam isso a vocês na faculdade de medicina, juntamente com o aperto de mão secreto e as instruções para o livro de códigos. Parecia estranho estarem trocando piadinhas enquanto tratavam de um assunto tão funesto. Era ainda mais estranho ouvir o humor saindo dos lábios da doutora. Cordell. Era o primeiro vislumbre da mulher dentro da casca. A mulher que ela tinha sido antes de Andrew Capra causar-lhe tantos danos. O primeiro parágrafo é o exame físico, explicou a doutora. Ele usa taquigrafia médica. Com significa cabeça, ouvidos, olhos, nariz e garganta. Ela tinha um ferimento na face esquerda. Os pulmões estavam limpos, o coração não manifestava murmúrios nem galopes. Significando, normal. Um médico não pode escrever simplesmente, o coração está normal. Porque os policiais dizem veículo em vez de simplesmente carro. Entendi. Respondeu com um meneio de cabeça. O abdômen estava liso, macio e sem organomegalia. Em outras palavras, normal. Você está pegando o espírito da coisa. Em seguida ele descreve o exame pélvico, onde as coisas não estão normais. Ela fez uma pausa. Quando falou de novo, sua voz estava mais suave, desprovida de humor. Ela respirou fundo, como para inalar a coragem de continuar. Havia sangue no introito, arranhões e esfoladuras em ambas as coxas. Um rasgo vaginal na posição de 4 horas, indicando que esse não foi um ato consensual. Nesse ponto o Dr. Kimball interrompeu o exame. Moore focou no parágrafo final.
Isto ele podia ler. Isto não continha taquigrafia médica. Paciente ficou agitada. Recusou coleta de materiais de estupro. Recusou cooperar com qualquer intervenção adicional. Depois de um exame básico de HIV e doenças venéreas, ela se vestiu e saiu antes que as autoridades pudessem ser chamadas. Então o estupro não foi reportado, disse ele. Não houve coleta de muco vaginal. Nenhum DNA foi coletado. Catherine estava calada, a cabeça arqueada, as mãos apertando o fichário. Doutora Cordell, disse ele, tocando o ombro da médica. Ela tomou um susto, como se o policial houvesse queimado, e ele rapidamente retirou a mão. Ela levantou o rosto e ele viu ódio em seus olhos. Ela irradiava uma ferocidade que a tornava, naquele momento, sua igual em todos os sentidos. Estuprada em maio, chacinada em julho, disse ela. É um belo mundo para as mulheres, não é? Conversamos com cada membro de sua família. Ninguém falou nada sobre um estupro. Então ela não contou a eles. Como tantas mulheres mantêm silêncio? Perguntou Seymour. Como tantas têm segredos tão dolorosos que não conseguem compartilhar com as pessoas a quem amam? Olhando para Catherine, Moore pensou no fato de que ela também tinha buscado conforto na companhia de estranhos. Ela tirou a ficha de admissão do fichário e deu a ele para que tirasse uma cópia. Quando Moore pegou o papel, seu olhar caiu no nome do médico, e outro pensamento lhe ocorreu. O que a senhora pode me dizer sobre o Dr. Kimball? Perguntou. O que examinou Helena Ortiz. Ele é um excelente médico. Ele costuma trabalhar no turno da noite. Sim. A senhora sabe se ele esteve de plantão na noite de quinta-feira. Catherine levou um momento para compreender o sentido da pergunta. Quando entendeu, Moore viu que ela ficou abalada pelas implicações. Você realmente não acha? É uma questão rotineira. Procuramos por todos os contatos anteriores das vítimas. Mas a pergunta não era rotineira, e ela sabia. Andrew Capra era médico, disse ela baixinho. Você não acha que outro médico? A possibilidade nos ocorreu. Ela olhou em outra direção e respirou profundamente. Em Savannah, quando aquelas outras mulheres foram mortas, eu presumi que não conhecia o assassino. Presumi que, se um dia o encontrasse, eu saberia. Eu iria sentir. Andrew Capra me ensinou o quanto eu estava errada. A banalidade do mal. Foi exatamente o que aprendi. Que o mal pode ser ordinário. Que um homem que eu vejo todos os dias, a quem eu cumprimento todos os dias, pode sorrir de volta para mim. Baixinho, ela acrescentou. E o tempo inteiro estar pensando em todas as formas diferentes que ele gostaria de me matar. Estava escuro quando Moore caminhou de volta para o carro, mas o calor do dia ainda emanava do asfalto. Ia ser outra noite desconfortável. Por toda a cidade, mulheres dormiriam com janelas abertas para captar a brisa noturna. Os males da noite. Ele parou e se virou para o hospital. Ele podia ler o letreiro de emergência, reluzindo como um farol. Um símbolo de esperança e cura. Esse é o seu campo de caça. O mesmo lugar onde as mulheres vão para serem curadas. Uma ambulância emergiu da noite, luzes brilhando. Ele pensou em todas as pessoas que podiam passar por uma emergência no decorrer de um dia. Paramédicos, doutores, enfermeiros, serventes e policiais. Era uma possibilidade que ele nunca quisera considerar, mas que não devia ser ignorada. A profissão de manutenção da lei exerce uma atração estranha por aqueles que caçam outros seres humanos. A pistola e o distintivo são símbolos de dominação. E que controle maior um indivíduo poderia exercer do que o poder de atormentar, de matar? Para um caçador como esse, o mundo é uma planície vasta fervilhando com presas. Tudo o que o caçador tinha a fazer era escolher. Havia bebês por toda parte. De pé numa cozinha que fedia a leite azedo e talco, Risoli aguardava que Ana Garcia terminasse de limpar suco de maçã do chão. Um bebê estava agarrado à perna de Ana. Um segundo bebê tirava tampas de panela de um armário de cozinha e batia umas nas outras como símbolos. Uma criança estava numa cadeira alta, sorrindo através de uma máscara de creme de espinafre. No chão, um bebê engatinhava à procura de alguma coisa perigosa para enfiar na boca. Risoli não gostava de bebês, e o fato de estar cercada por eles deixava-a nervosa. Ela se sentia como Indiana Jones num poço de cobras. Eles não são todos meus. Apressou sem explicar Ana enquanto capengava até a pia, o bebê pendurado nela como uma bola presa à corrente. Largou a esponja suja e lavou as mãos. Apenas este aqui é meu. Apontou para o bebê em sua perna. Aquele com as panelas e aquele na cadeira alta pertencem à minha irmã Lupe. E o que está engatinhando por aí é da minha prima. Estou de babá dele. Contanto que eu esteja em casa com o meu, acho que não tem problema vigiar mais alguns. Sim, o que é mais uma pancada na cabeça, pensou Risoli. Mas o engraçado era que Ana não parecia infeliz. Na verdade, ela mal parecia notar a bola e corrente humana ou o som das panelas batendo contra o chão. Numa situação que causaria um colapso nervoso a Risoli, Ana tinha a expressão serena de uma mulher que estava precisamente onde queria. Risoli imaginou que talvez Helena Ortiz também ficasse assim algum dia, caso tivesse sobrevivido. Uma mamãe em sua cozinha, limpando alegremente suco e baba. Ana parecia muito com as fotos da irmã mais nova,
apenas um pouco mais gordinha. E quando ela se virou para Risoli, a luz da cozinha brilhando diretamente sobre sua testa, a policial tivera a sensação arrepiante de estar diante do mesmo rosto que a olhara da mesa de autópsia. Com esses sujeitinhos por perto, eu demoro uma eternidade para fazer a coisa mais insignificante, disse Ana. Ela pegou o bebê agarrado à sua perna e o tomou no colo. Agora, vejamos. Você veio pegar o colar. Deixe-me pegar a caixinha de joias. Ana saiu da cozinha. E Risoli sentiu um momento de pânico, deixada sozinha com 3 bebês. Uma mão pegajosa pousou em seu calcanhar. Ao olhar para baixo, Risoli viu o engatinhador mastigando a barra de sua calça. Ela o empurrou com a perna e se afastou o máximo possível daquela boca desdentada. Aqui está, disse Ana, retornando com a caixa, que ela pousou na mesa da cozinha. Não queríamos deixá-la no apartamento dela, não com todos aqueles estranhos entrando e saindo para limpar o lugar. Assim, os meus irmãos acharam que eu devia ficar com a caixa até que a família decidisse o que fazer com as joias. Ela levantou a tampa, e uma melodia começou a tocar. Tema de Lara. Ana pareceu momentaneamente paralisada pela música. Ficou sentada imóvel, os olhos cheios de lágrimas. Senhora Garcia? Ana engoliu em seco. Eu sinto muito. Meu marido deve ter dado corda. Eu não estava esperando escutar. A melodia reduziu o ritmo até tocar algumas últimas notas adocicadas e parou. Em silêncio, Ana olhou para as joias, a expressão carregada. Com uma relutância triste, ela abriu um dos compartimentos revestidos em veludo e retirou o colar. Risoli pôde sentir seu coração acelerar quando pegou o colar. Era como ela lembrava dele ao vê-lo em torno do pescoço de Helena no necrotério. Um pequeno cadeado e uma chave pendendo de um cordão de ouro fino. Ela virou o cadeado e viu o selo de 18 quilates nas costas. Onde sua irmã conseguiu este colar? Eu não sei. Sabe há quanto tempo ela o tinha? Deve ser novo. Eu nunca o vi antes do dia. De que dia? Ana engoliu em seco. Disse baixinho. Do dia em que o peguei no necrotério. Com suas outras joias. Ela também estava usando brincos e um anel. Esses você já tinha visto? Sim. Essas joias ela possuía há muito tempo. Mas não o colar. Por que está fazendo essas perguntas? O que tem a ver com... Ana fez uma pausa, horror nascendo em seus olhos. Meu Deus! Você acha que ele colocou nela? O bebê na cadeira alta, sentindo que alguma coisa estava errada, emitiu um grito. Ana pousou seu próprio filho no chão e correu para pegar a criança que estava chorando. Abraçando com força, deu as costas para o colar, como para protegê-lo da visão daquele talismã terrível. Por favor, fique com ele, sussurrou. Não quero isso na minha casa. Risoli colocou o colar numa sacola hermética. Vou fazer um recibo. Não, apenas leve ele. Não me importo se você ficar com ele. Mesmo assim, Risoli escreveu o recibo e o colocou na mesa da cozinha ao lado do prato de creme de espinafre do bebê. Preciso fazer mais uma pergunta, disse com suavidade. Agitada, Ana caminhava de um canto para outro da cozinha, embalando o bebê. Você pode dar uma olhada na caixa de joias da sua irmã? Disse Risoli. Diga-me se está faltando alguma coisa. Você me perguntou isso na semana passada. Não está. Não é fácil notar a ausência de alguma coisa. Em vez disso, tendemos a nos concentrar no que não pertence. Preciso que você dê mais uma olhada na caixa. Por favor. Ana engoliu em seco. Relutante, sentou-se com o bebê no colo e olhou para a caixa de joias. Retirou os objetos um a um e os pousou na mesa. Era uma coleção pequena e triste de bijuterias de lojas de departamento. Imitações de diamantes, contas de cristal e pérolas falsas. O gosto de Helena havia pendido para o colorido e cafona. Ana pousou o último objeto, um anel de amizade de pedra turquesa, na mesa. Então ficou sentada ali por um momento, a testa franzindo pouco a pouco. O bracelete, disse ela. Que bracelete? Devia haver um bracelete, com pequenos ornamentos. Cavalos. Ela costumava usá-lo todos os dias quando estava na escola. Helena era doida por cavalos. Ana olhou para a detetive com uma expressão estarrecida. Aquilo não valia nada. Era feito de lata. Por que ele levaria? Risoli olhou para a sacola hermética contendo o colar, um colar que ela agora tinha certeza de que havia pertencido um dia a Diana Sterling. E pensou, eu sei exatamente onde vamos achar o bracelete de Helena, no pulso da próxima vítima. Risoli estava na varanda de Moore, balançando triunfalmente a sacola hermética que continha o colar. Pertencia a Diana Sterling. Acabo de falar com os pais dela. Não sabiam que estava sumido até eu ligar para eles. Moore pegou a sacola, mas não a abriu. Apenas a segurou, fitando o colar de ouro enrolado dentro do plástico. É o elo físico entre os dois casos, disse ela. Ele pega um souvenir com uma vítima e o deixa com a seguinte. Não posso acreditar que deixamos escapar esse detalhe. Ei, nós não deixamos escapar. Você não deixou escapar. Moore lançou-lhe um olhar que a fez sentir 3 metros mais alta. Moore não era o tipo de sujeito que costumava parabenizar os outros. Na verdade,
Ela não conseguia lembrar de tê-lo ouvido algum dia levantar sua voz, por raiva ou empolgação. Mas quando ele lhe lançou aquele olhar, sobrancelha levantada em aprovação, boca torcida num meio sorriso, foi todo o elogio de que ela precisava. Corada de satisfação, ela pegou a bolsa de comida para a viagem que havia trazido. Quer jantar? Parei naquele restaurante chinês que tem aqui na rua. Você não fez isso. Sim, eu fiz. Acho que lhe devo um pedido de desculpas. Pelo quê? Por esta tarde. Aquela situação ridícula do absorvente. Você estava apenas me defendendo, tentando ser um sujeito bacana. Eu entendi do jeito errado. Um momento constrangedor de silêncio transcorreu. Ficaram parados ali, sem saber o que dizer. Duas pessoas que não se conheciam bem e estavam tentando transpor o começo difícil de seu relacionamento. Então ele sorriu. E isso transformou seu rosto geralmente sóbrio no de um homem bem mais jovem. Estou faminto, disse ele. Traga essa comida para dentro. Com uma risada, Risoli entrou na casa. Era sua primeira vez ali, e ela parou para dar uma olhada em torno, percebendo todos os toques femininos. Cortinas de chita, aquarelas nas paredes. Era mais feminino que o apartamento dela. Vamos para a cozinha, disse ele. Meus papéis estão lá. Ele a conduziu através da sala de estar, e ela viu o órgão. Uau! Você toca? Perguntou. Não. É da Mary. Eu não tenho o menor ouvido para música. É da Mary. Presente do indicativo. Risoli se deu conta de que esta casa parecia tão feminina porque estava inalterada, esperando a volta de sua dona, Mary. Uma foto da esposa de Moore estava num porta-retrato sob o piano. Era uma mulher bronzeada com olhos risonhos e cabelos desarranjados pelo vento. Mary, cujas cortinas de chita ainda protegiam as janelas da casa para a qual jamais voltaria. Na cozinha, Risoli pousou a sacola de comida na mesa, ao lado de uma pilha de pastas. Moore folheou os papéis até encontrar o que procurava. O relatório de entrada na emergência de Helena Ortiz, disse ele, passando para Risoli. Cordell desencavou isto. Moore esboçou um sorriso irônico. Aparentemente, estou cercado por mulheres mais competentes do que eu. Ela abriu a pasta e viu uma fotocópia de um relatório em letra de médico. Você tem a tradução para estes hieroglifos. É mais ou menos como eu te falei por telefone. Estupro não relatado. Nenhum material coletado. Nenhum DNA. Nem mesmo a família de Helena sabia disso. Ela fechou a pasta e colocou-a sob as outras. Puxa, Moore. Esta bagunça está parecendo minha mesa de jantar. Não restou lugar nenhum para comer. Este trabalho rouba a sua vida. Não é mesmo? Comentou Moore enquanto abria espaço na mesa para o jantar. Que vida! Este caso é tudo que existe na minha. Dormir, comer, trabalhar. E se eu tiver sorte, uma hora na cama com meu velho companheiro David Leterma. Sem namorados? Namorados? Ela riu enquanto tirava as caixas de papelão da sacola e dispunha guardanapos e pauzinhos na mesa. Quem sou eu para ter namorados? Assim que fechou a boca, Risoli percebeu que estava dando a entender que sentia pena de si mesma, o que não era o caso. Rapidamente acrescentou, não estou me queixando. Se preciso passar o fim de semana trabalhando, posso fazer isso sem ouvir algum homem se queixando. Não me relaciono bem com choramingas. O que não é de surpreender, considerando que você é o oposto disso. Como deixou bem claro para mim hoje. Sim, sim. Achei que já tinha pedido desculpas por isso. Ele pegou 2 cervejas na geladeira e se sentou diante dela. Risoli nunca o tinha visto deste jeito, com as mangas da camisa enroladas e parecendo tão relaxado. Gostava dele desta forma. Não o santinho da delegacia, mas um sujeito com quem ela podia se abrir. Um sujeito que, se apenas se desse ao trabalho de caprichar mais no charme, poderia virar a cabeça de uma garota. Sabe, você nem sempre precisa ser mais durona que o resto do mundo, comentou Moore. Sim, eu preciso. Por quê? Porque eles não pensam que eu sou. Eles quem? Homens como Crow e o Tenente Marquette. Ele deu de ombros. Sempre tem alguns sujeitos assim. Como eu sempre acabo trabalhando com eles. Ela abriu sua lata de cerveja e tomou um gole. Foi por causa disso que mostrei o colar primeiro a você. Você não vai roubar o crédito. Dá até tristeza ver colegas brigando por quem fez o quê. Ela pegou seus pauzinhos e começou a explorar sua caixinha de frango kung pão. O molho era do tipo que queima a boca, bem do jeito que ela gostava. Risoli também não era choramingas no que dizia respeito a molhos apimentados. O primeiro caso realmente importante em que trabalhei foi na divisão de entorpecentes. Era a única mulher numa equipe de 5 homens. Quando resolvemos o caso, promovemos uma entrevista coletiva. Câmeras de TV e tudo mais. E sabe o que aconteceu? Eles mencionaram cada nome da equipe, menos o meu. Cada nome. Ela tomou outro gole de cerveja. Jurei que não ia deixar que isso acontecesse de novo. Vocês, homens, podem concentrar toda a sua atenção no caso e nas provas. Mas eu gasto muito tempo e energias tentando fazer com que me ouçam. Eu te ouço, Risoli. É uma mudança agradável. E quanto a Frost? Você tem problemas com ele? Frost é gente fina. A esposa treinou ele direitinho.
Os dois colegas soltaram uma gargalhada. Todo mundo que já tinha ouvido os humildes sim, querida ou não, querida de Frost enquanto conversava com a esposa ao telefone não tinha dúvida de quem mandava em casa. É por causa disso que ele não vai subir muito, avaliou Rizzoli. Não tem fogo nas veias. Homem de família. Não há nada errado em ser um homem de família. Eu queria ter sido o melhor. Ela levantou os olhos da caixinha de carne com legumes e viu que ele não estava olhando para ela, mas fitando o colar. Houvera um tom de dor em sua voz, e ela não sabia como reagir. Achou melhor não dizer nada. Ficou aliviada quando ele mudou o assunto de volta para a investigação. No mundo deles, assassinato era sempre um tópico seguro. Tem alguma coisa errada aqui, disse ele. Esta coisa da joia não faz sentido para mim. Ele está pegando souvenirs. Isso é bem comum. Mas qual é o sentido de pegar um souvenir se você vai dar ele? Alguns criminosos pegam as joias da vítima e as dão às suas próprias esposas ou namoradas. O criminoso sente um prazer secreto em ver a joia no pescoço de suas namoradas e ser o único que sabe de onde ela veio. Mas nosso menino está fazendo uma coisa diferente. Ele deixa o souvenir na cena do crime seguinte. Ele não pega o souvenir para ficar com ele. Não tem a emoção recorrente de lembrar do abate. Não consigo ver qual seja o ganho emocional. Um símbolo de propriedade, como um cachorro, marcando seu território. Só que ele usa uma joia para marcar sua vítima seguinte. Não, não é isso. Moore pegou o saco hermético e o pesou na palma, como para adivinhar seu propósito. O importante é que agora temos o padrão, disse Rizzoli. Saberemos exatamente o que esperar na próxima cena do crime. Moore olhou para ela. Você acaba de responder à pergunta. O quê? Ele não está marcando a vítima. Ele está marcando a cena do crime. Rizzoli fez uma pausa. De repente ela entendeu a distinção. Meu Deus! Marcar a cena do crime significa que não é um souvenir, e não é uma marca de propriedade. Ele pousou na mesa o colar de ouro que tinha adornado a pele de duas mulheres mortas. Um arrepio atravessou Rizzoli. É um cartão de visita? Disse baixinho. Moore fez que sim com a cabeça. O cirurgião está falando conosco. Um lugar de ventos fortes e ondas perigosas. É assim que Edith Hamilton, em seu livro Mitologia, descreve o porto grego de Aulis. Aqui jazem as ruínas do templo antigo de Ártemis, a deusa da caça. Foi em Aulis que os 1000 navios gregos negros se reuniram para desferir seu ataque contra Troia. Mas o vento norte soprou, e os navios não puderam velejar. Os dias se passaram e o vento continuou implacável, e o exército grego, sob o comando de Agamenon, cada vez mais furioso. Um adivinho revelou o motivo para os ventos selvagens. A deusa Ártemis estava zangada, porque Agamenon havia matado uma de suas criaturas mais amadas, uma lebre selvagem. Ela não permitiria aos gregos que partissem se Agamenon não oferecesse um sacrifício terrível, sua filha Ifigênia. E assim Agamenon mandou chamar Ifigênia, alegando ter conseguido para ela um grande casamento com Aquiles. Ela não sabia que na verdade estava indo para a morte. Os ventos ferozes vindos do norte não sopravam no dia em que você e eu caminhamos pela praia nas cercanias de Aulis. O dia estava calmo, a água era verde e cristalina, e a areia não queimava como cinza branca aos nossos pés. Ai! Como invejamos os meninos gregos que corriam descalços na praia banhada pelo sol. Embora o sol queimasse nossa pele pálida de turistas, nós gostávamos do desconforto, porque queríamos ser como aqueles meninos, ter solas endurecidas como couro. E é apenas pela dor e pelo uso que se formam os calos. À noite, quando o dia havia esfriado, fomos ao templo de Ártemis. Caminhamos entre as sombras compridas e chegamos ao altar onde Ifigênia foi sacrificada. Apesar de suas preces, de seus gritos de papai, não me mate. Os guerreiros carregaram a garota até o altar. Foi amarrada à pedra, o pescoço branco desnudo para a lâmina. O antigo dramaturgo Eurípides escreve que os soldados de Atenas e todo o exército olharam para o chão, não querendo presenciar o derramamento do sangue da Virgem. Não querendo presenciar o horror. Ah, mas eu teria assistido. E você também. Teríamos assistido com prazer. Visualizo os soldados reunidos silenciosamente na escuridão. Imagino a batida dos tambores. Não o ritmo animado de uma celebração de casamento, mas uma marcha discreta em direção à morte. Vejo a procissão entrando no bosque. A garota, branca como um cisne, cercada por soldados e sacerdotes. Gritando, ela é carregada até o altar. Em minha visão, é o próprio Agamenon quem empunha a faca. Afinal, como chamar de sacrifício se não é você mesmo quem tira o sangue? Eu o vejo aproximar-se do altar, onde sua filha está deitada, a pele macia à vista de todos. Ela roga por sua vida, em vão. O sacerdote agarra o cabelo da jovem e o puxa para trás, expondo sua garganta. Abaixo da pele branca e sedosa a artéria pulsa, indicando o local para a lâmina. Agamenon se coloca ao lado da filha, olhando para o rosto que ele ama. Naquelas veias corre o sangue dele. Naqueles olhos ele vê os seus próprios olhos. Ao cortar a garganta de Ifigênia, ele cortará sua própria pele. Ele levanta a faca.
Os soldados permanecem imóveis e silenciosos, estátuas entre as árvores sagradas do bosque. A veia no pescoço da garota lateja. Ártemis exige sacrifício, e Agamenon precisa obedecer. Ele pressiona a lâmina contra o pescoço da jovem e faz um corte profundo. Uma fonte de sangue jorra, lavando o rosto do soberano com um líquido quente. Ifigênia ainda está viva, olhos revirados em horror enquanto o sangue espirra de seu pescoço. O corpo humano contém 5 litros de sangue, e leva muito tempo para tamanho volume ser expelido por uma única artéria rompida. Enquanto o coração continuar batendo, o sangue sairá. Pelo menos durante alguns segundos, talvez até 1 minuto ou mais, o cérebro funciona. Os membros se debatem. Quando seu coração bate pela última vez, Ifigênia vê o céu escurecer, e sente o calor do próprio sangue escorrendo por seu rosto. Os antigos dizem que quase imediatamente o vento norte parou de soprar. Ártemis estava satisfeita. Finalmente os navios gregos partiram, exércitos lutaram, e Troia caiu. No contexto desse derramamento de sangue maior, o abate de uma jovem virgem não significa nada. Mas quando penso na guerra de Troia, o que vem à minha mente não é o cavalo de madeira, o ruído das espadas ou os 1000 navios negros com velas desfraldadas. Não, eu penso na imagem do corpo pálido de uma menina, e em seu pai ao seu lado, segurando a faca ensanguentada. Nobre Agamenon, com lágrimas nos olhos. Capítulo 7. Está pulsando, disse a enfermeira. Boca seca de horror, Caterine olhou para o homem deitado na maca. Um vergalhão de ferro de 30 centímetros sobressaía de seu peito. Um estudante de medicina já tinha desmaiado ao ver aquilo, e as 3 enfermeiras estavam imóveis e boquiabertas. O vergalhão estava fincado profundamente no peito do homem e pulsava para cima e para baixo ao ritmo de seu batimento cardíaco. Qual é a pressão arterial? Inquiriu Caterine. Sua voz pareceu incitar todos na sala a começarem a agir. A pulseira de pressão inflou e desinflou. 70 por 40. Pulsação está em 150. Colocando ambas as hidratações intravenosas no máximo. Abrindo bandeja de toracotomia. Alguém chame o Dr. Falco para cá imediatamente. Vou precisar de ajuda. Caterine vestiu um avental esterilizado e calçou luvas. Suas palmas já estavam escorregadias com o suor. O fato de que o vergalhão estava pulsando dizia a ela que a ponta tinha penetrado perto do coração, ou, ainda pior, estava realmente fincada nele. A pior coisa que ela podia fazer seria puxar o vergalhão. Isso poderia abrir um buraco pelo qual ele perderia todo o sangue em questão de minutos. O paramédico na cena tinha tomado a decisão certa. Eles tinham iniciado uma hidratação intravenosa, intubado a vítima, e o levado até a emergência com o vergalhão ainda no lugar. O resto cabia a ela. Ela estava pegando o bisturi quando a porta se abriu. Caterine olhou para cima e suspirou de alívio enquanto Peter Falco entrava. Ele parou, olhar fixo no peito do paciente, com o vergalhão fincado como uma estaca no coração de um vampiro. Tá aí uma coisa que a gente não vê todo dia, comentou. Pressão caindo. Alertou uma enfermeira. Não dá tempo de fazer uma circulação extracorpórea, disse Caterine. Estou entrando. Vou operar com você. Peter se virou e disse, num tom quase casual. Pode me dar um avental, por favor? Caterine rapidamente abriu uma incisão anterolateral, que lhe permitiria melhor exposição aos órgãos vitais da cavidade torácica. Ela estava se sentindo mais calma, agora que Peter tinha chegado. Era mais do que ter um par extra de mãos habilidosas, era o próprio Peter. O jeito como ele entrava na sala e analisava a situação com um só olhar. O fato de que nunca levantava a voz na sala de cirurgia, nunca demonstrava o menor sinal de pânico. Ele tinha 5 anos de experiência a mais que ela nas linhas de frente da cirurgia de traumatismo, e era em casos horríveis como este que sua experiência transparecia. Ele se posicionou do outro lado da mesa de cirurgia, de frente para Caterine, seus olhos azuis fixando-se na incisão. Legal. Já estamos nos divertindo. Estamos morrendo de rir. Ele se lançou imediatamente ao trabalho, suas mãos funcionando em consonância com as dela enquanto eles cavavam o peito quase que com força bruta. Ele e Caterine tinham operado como equipe muitas vezes antes, e cada um sabia automaticamente o que o outro precisava e podia antecipar seus movimentos. Qual é a história disto? Indagou Peter. Sangue espirrou, e ele calmamente prendeu um hemóstato no ponto de sangramento. Trabalhador de construção. Tropeçou e caiu, empalando a si mesmo. Isso acaba com o dia de qualquer um. Afastador Burfor, por favor. Afastador. Como estamos de sangue? Esperando o negativo. Respondeu uma enfermeira. O doutor Murata está na casa. Sua equipe de circulação extracorpórea está a caminho. Então a gente só precisa ganhar um pouco de tempo aqui. Qual é o nosso ritmo? Taquicardia sinusal, 150. Algumas contrações ventriculares prematuras. Pressão sistólica caindo para 50. Caterine lançou um olhar para Peter. Não vai dar tempo até a equipe de circulação extracorpórea chegar, disse ela. Vamos ver o que podemos fazer aqui.
Houve um silêncio súbito quando ele olhou para a incisão. Deus, é no átrio, disse Catherine. A ponta do vergalhão perfurara a parede cardíaca, e a cada nova batida do coração, o sangue se espalhava em torno da borda do local perfurado. Uma poça profunda de sangue já se acumulara na cavidade torácica. Vamos puxar o vergalhão, disse Peter. Vai ser um jorro e tanto. Ele já está sangrando em torno do ferro. Quase sem pressão sistólica, disse a enfermeira. Muito bem, disse Peter. Não havia pânico em sua voz. Nenhum sinal de medo. Ele disse às enfermeiras. Pode caçar para mim um catéter de Foley número 16 com um balão de 30 centímetros cúbicos. Hein, Dr. Falco? O senhor disse um Foley? Sim. Um catéter urinário. E vamos precisar de uma seringa com 10 centímetros cúbicos de solução salina, disse Catherine. Fique preparada para injetá-la. Catherine e Peter não precisaram explicar nada um ao outro. Ambos compreenderam qual era o plano. O catéter de Foley, um tubo que era inserido numa bexiga para drenar urina, foi passado para Peter. Eles estavam prestes a usá-lo de uma forma para o qual não fora projetado. Ele olhou para Catherine. Pronta? Vamos nessa. A pulsação de Catherine acelerou quando Peter segurou o vergalhão de ferro. Peter puxou suavemente da parede cardíaca. Quando o objeto emergiu, sangue explodiu do ponto da perfuração. Instantaneamente Catherine empurrou a ponta do catéter urinário no buraco. Infle o balão, ordenou Peter. A enfermeira pressionou o êmbolo da seringa, injetando 10 centímetros cúbicos de solução salina no balão, na ponta do Foley. Peter puxou o catéter para trás, apertando o balão contra a parede lateral do átrio. O jorro de sangue foi cortado. Quase nada escorreu para fora. Vitais, requereu Catherine. Pressão sistólica ainda em 50. O sangue tipo negativo chegou. Estamos pendurando agora. Coração ainda acelerado. Catherine olhou para Peter e o viu piscando para ela através de seus óculos de proteção. Não foi divertido, disse Peter. Ele pegou o pregador com a agulha cardíaca. Quer fazer as honras? Pode apostar que quero. Ele deu a ela o suporte de agulha. Ela costuraria as bordas da perfuração e depois retiraria o Foley antes de fechar completamente o buraco. A cada ponto de costura que dava, Catherine podia sentir o olhar aprovador de Peter. Seu rosto corou como o brilho do sucesso. Porque ela já sentia em seus ossos, o paciente ia viver. Grande maneira de começar o dia, não é? Disse Peter, dilacerando o peito de alguém. Este é um aniversário que não vou esquecer nunca. Meu convite ainda está de pé para esta noite. Que tal? Estou de plantão. Peço ao Ames para cobrir você. Vamos. Jantar e dança. Pensei que a oferta era para viajar no seu avião. O que você quiser. Já sei. Vamos fazer sanduíches de pasta de amendoim. Eu levo o amendocrim. Sempre soube que você era mão de vaca. Catherine, estou falando sério. Ao ouvir a mudança no tom de voz dele, Catherine levantou a cabeça e viu que ele a olhava fixamente. Subitamente notou que a sala estava silenciosa e que as enfermeiras e os estudantes estavam ouvindo, aguardando para descobrir se a inalcançável doutora Cordell finalmente sucumbiria ao charme do Dr. Falco. Ela fez outro ponto enquanto pensava no quanto gostava de Peter como colega, no quanto respeitava e no quanto ele a respeitava. Catherine não queria que isso mudasse. Não queria colocar em risco um relacionamento tão precioso com um passo fracassado em direção à intimidade. Mas, puxa, como sentia falta dos dias em que poderia aproveitar uma noite fora. Quando uma noite era uma coisa aguardada, e não temida. A sala ainda estava silenciosa, aguardando. Finalmente ela olhou para ele. Passe lá em casa às 8. Catherine serviu um cálice de merlot e ficou parada diante da janela, bebericando vinho enquanto olhava para a noite. Podia ouvir risos e ver pessoas caminhando na Commonwealth Avenue. A requintada Nevury Street ficava apenas a um quarteirão dali. Numa noite de sexta-feira no verão, esta região de Back Bay era um imã para turistas. Catherine optara por viver em Back Bay justamente por isso. Sentia-se bem sabendo que havia outras pessoas por perto, mesmo se fossem estranhos. O som de música e riso significava que ela não estava sozinha, não estava isolada. E mesmo assim aqui estava ela, atrás de sua janela trancada, bebendo seu cálice de vinho solitário, tentando convencer-se de que estava pronta para se juntar ao mundo lá fora. Um mundo que Andrew Capra roubou de mim. Ela pressionou a mão contra a janela, dedos arqueados contra o vidro, como tentando estilhaçar o vidro para fugir dessa prisão esterilizada. Tomou o vinho num só gole e pousou a taça no peitoril da janela. Não vou continuar sendo uma vítima, pensou. Não vou permitir que ele vença. Foi até o quarto e examinou as roupas no armário. Escolheu um vestido de seda verde. Quanto tempo fazia desde a última vez que pusera este vestido? Ela não conseguiu lembrar. Na outra sala, seu computador soou animado, mensagem para você. Ela ignorou o chamado e foi até o banheiro passar maquiagem. Pintura de guerra, pensou, enquanto pintava os cílios e passava batom. Uma máscara de coragem para ajudá-la a enfrentar o mundo. A cada golpe do pincel de maquiagem, ganhava mais confiança. No espelho, viu uma mulher que mal reconheceu.
Uma mulher que ela não via há 2 anos. Bem-vinda, murmurou, sorrindo. Desligou a lâmpada do banheiro e saiu para a sala de estar, seus pés se readaptando ao tormento dos saltos altos. Peter estava atrasado. Já eram 8h15. Lembrou-se do chamado de mensagem para você, que ouvirá do quarto e foi até o computador para clicar no ícone de correio eletrônico. Havia uma mensagem de um remetente chamado Savidoc. No cabeçalho de assunto estava escrito, relatório do laboratório. Ela abriu o e-mail. Doutora Cordell, em anexo estão fotos patológicas que irão lhe interessar. Não havia assinatura. Ela moveu a seta do mouse até o ícone baixar arquivo e hesitou, seu dedo posicionado sobre o botão. Ela não reconhecia o remetente, Savidoc, e normalmente não baixaria um arquivo de um estranho. Mas a mensagem era claramente relacionada ao seu trabalho e se dirigira a ela pelo seu nome. Ela clicou em baixar. Uma fotografia colorida se materializou na tela. Ela pulou como se tivesse sido espetada, e a cadeira caiu no chão. Catherine cambaleou para trás, arfante, a mão cobrindo a boca. Então correu até o telefone. Thomas Moore estava diante da porta aberta de Catherine, fitando-a fixamente. A foto ainda está na tela. Eu não toquei mais no computador. Catherine deu um passo para o lado e ele entrou, totalmente profissional, sempre o agente de polícia. Ele notou o homem de pé ao lado do computador. Este é o Dr. Peter Falco, disse Catherine. Meu parceiro na emergência. Dr. Falco, disse Moore, enquanto apertava sua mão. Catherine e eu tínhamos planejado sair para jantar, disse Peter. Fiquei preso no hospital. Cheguei aqui um pouco antes de você, e... Ele fez uma pausa e apontou para Catherine. Presumo que o jantar esteja cancelado. Ela respondeu com um meneio enojado. Moore sentou-se diante do computador. O protetor de tela tinha sido ativado e peixes tropicais brilhantes nadavam pelo monitor. Ele moveu o mouse. A fotografia baixada apareceu na tela. Catherine deu as costas para o computador e caminhou até a janela. Ficou parada ali, abraçada a si mesma, tentando bloquear a imagem que acabará de ver no monitor. Ela podia ouvir Moore digitando no teclado atrás dela. Ouviu dar um telefonema e dizer: acabo de encaminhar o arquivo. Recebeu. A escuridão abaixo de sua janela agora estava estranhamente silenciosa. Será que já era tão tarde? Perguntou-se. Olhando para a rua deserta, mal podia acreditar que apenas 1 hora atrás ela estivera preparada para sair para a noite e se reintegrar ao mundo. Agora tudo que ela queria era passar os ferrolhos nas portas e se esconder. Mas quem lhe enviaria uma coisa como essa? Perguntou Peter. É doentio. Prefiro não falar sobre o assunto, disse ela. Já recebeu coisas assim antes? Não. Então por que a polícia está envolvida? Peter, por favor, pare. Não quero falar sobre o assunto. Uma pausa. Quer dizer que não quer falar sobre isso comigo. Não agora. Não está à noite. Mas vai falar sobre isso com a polícia? Dr. Falco, acho que realmente seria melhor se o senhor saísse agora, disse Moore. Catherine, o que você quer? Ela ouviu a mágoa na voz de Falco, mas não voltou a olhar para ele. Gostaria que você fosse. Por favor. Ele não respondeu. Ela só soube que Peter tinha saído quando a porta fechou. Um longo silêncio se passou. Não contou a ele sobre Savannah? Indagou Moore. Não. Eu jamais conseguiria falar sobre isso com ele. Estupro é um assunto muito íntimo e muito vergonhoso. É difícil falar sobre isso, mesmo com alguém que gosta muito de você. Quem é a mulher na foto? Perguntou ela. Estava esperando que você me dissesse. Ela meneou a cabeça. Também não sei quem enviou isso. A cadeira rangeu quando ele se levantou. Ela sentiu a mão do detetive em seu ombro, seu calor penetrando a seda verde. Ela não tinha mudado de roupa e ainda estava toda vestida, arrumada para sair. A ideia de sair para a cidade agora lhe parecia absurda. Como podia ter pensado numa coisa dessas? Que poderia voltar a ser como as outras mulheres? Que poderia ser inteira novamente? Catherine, disse ele, você precisa falar comigo sobre esta foto. Os dedos de Moore apertaram seu ombro, e Catherine subitamente percebeu que ele a chamara pelo primeiro nome. Moore estava tão perto dela que Catherine sentia sua respiração em seu cabelo. Apesar disso, ela não estava se sentindo ameaçada. O toque de qualquer outro homem teria parecido uma invasão, mas o de Moore era genuinamente confortador. Ela fez que sim com a cabeça. Vou tentar. Ele puxou outra cadeira e ambos se sentaram diante do computador. Ela se forçou a se concentrar na fotografia. A mulher tinha cabelos encaracolados, espalhados como saca-rolha sobre o travesseiro. Seus lábios estavam selados debaixo de uma tira prateada de silver tap, mas seus olhos estavam abertos e atentos, as retinas refletindo em vermelho o flash da câmera. A fotografia mostrava a da cintura para cima. Estava amarrada à cama, e nua. Você a reconhece? Não. Tem alguma coisa nessa foto que lhe pareça familiar? O quarto? A mobília? Não. Wise? O quê? Ele também fez isso comigo, sussurrou ela. Andrew Capra tirou fotos de mim, amarrada à minha cama. Ela engoliu em seco, a humilhação crescendo dentro dela.
como se fosse o seu próprio corpo tão intimamente exposto ao olhar de Moore. Ela se flagrou cruzando os braços sobre o peito, para protegê-los de mais violação. Este arquivo foi transmitido às 7h55 da noite. E o nome do remetente? Savidoc. Você o reconhece? Não. Ela concentrou novamente sua atenção na mulher, que a fitava com pupilas vermelhas brilhantes. Ela está acordada. Ela sabe o que ele está prestes a fazer. Ele espera por isso. Ele quer que você fique acordada, para sentir a dor. Se você não estiver acordada, ele não vai se divertir. Embora estivesse falando sobre Andrew Capra, algo fizera com que ela o trouxesse para o tempo presente, como se ele ainda estivesse vivo. Como ele saberia seu e-mail? Eu nem sei quem ele é. Ele mandou isto para você, Catherine. Ele sabe o que aconteceu com você em Savannah. Há alguém que você imagine que poderia fazer isso. Apenas uma pessoa, pensou ela. Mas ele está morto. Andrew Capra está morto. O celular de Moore tocou. Ela quase pulou da cadeira. Meu Deus, disse ela, o coração acelerado, e se sentou novamente. Moore abriu o flip do celular. Sim, estou com ela agora. Ele ouviu por um momento e subitamente olhou para Catherine. O jeito como a estava fitando a alarmou. O que é? Indagou Catherine. É a detetive Rizzoli. Ela disse que identificou a fonte do e-mail. Quem o enviou? Você. Se Moore a tivesse esbofeteado no rosto, o efeito teria sido o mesmo. Tudo o que ela conseguiu fazer foi balançar a cabeça, chocada demais para responder. O nome Savidoc foi criado esta noite, usando a sua conta da AOL. Mas eu mantenho duas contas separadas. Uma é para o meu uso pessoal, e a outra, para a equipe do meu consultório, para usar durante. Ela fez uma pausa. O consultório. Ele usou o computador do meu consultório. Moore levou o celular até a orelha. Ouviu isso, Rizzoli? Uma pausa. E então? Encontraremos você lá. A detetive Rizzoli esperava por eles diante do consultório de Catherine. Um pequeno grupo já havia se reunido no corredor, um imenso guarda de segurança, 2 policiais e vários homens em roupas normais. Detetives, presumiu Catherine. Revistamos o consultório, disse Rizzoli. Ele já foi embora há muito tempo. Então ele esteve mesmo aqui? Ambos os computadores estão ligados. O nome Savidoc ainda está na tela de assinatura da AOL. Como ele conseguiu entrar? A porta não parece ter sido forçada. Há uma firma de limpeza contratada para limpar estes consultórios, de modo que há muitas chaves por aí. Além disso, há os funcionários que trabalham nesta sala. Temos uma atendente de marcação de consultas, uma recepcionista e 2 assistentes clínicos, disse Catherine. E a senhora e o Dr. Falco. Sim. Bem, isso soma mais 6 chaves, que poderiam ter sido roubadas ou emprestadas, foi a reação brusca de Rizzoli. Catherine não gostava dessa mulher e tinha curiosidade de saber se o sentimento era mútuo. Rizzoli gesticulou na direção do consultório. Doutora Cordell, vamos acompanhá-la pelos cômodos, disse ela. Quero que a senhora veja se há alguma coisa faltando. Apenas não toque em nada, certo? Nem na porta nem nos computadores. Ainda não tiramos as impressões digitais deles. Catherine olhou para Moore, que pousou um braço confortador em torno de seu ombro. Eles entraram no consultório. Catherine olhou muito rapidamente a sala de espera dos pacientes, depois a área da recepcionista, onde os funcionários trabalhavam. O computador de marcação de consultas estava ligado. O drive estava vazio. O intruso não deixará nenhum disquete para trás. Com uma caneta, Moore deslocou o mouse do computador para desativar o protetor de tela. A janela de entrada da AOL apareceu. Savidoc ainda estava na caixa, nome selecionado. Alguma coisa nesta sala lhe parece diferente? Perguntou Rizzoli. Catherine balançou a cabeça negativamente. Certo. Vamos para a sua sala. O coração de Catherine batia mais rápido enquanto ela percorria o corredor, passando pelas 2 salas de exames. Entrou em sua sala. Imediatamente, olhou para o teto. Tomou um susto e deu um passo para trás, quase tombando com Moore. Ele a tomou nos braços e a abraçou com força. Foi ali que nós o encontramos, disse Rizzoli, apontando para o estetoscópio pendurado na luminária de teto. Apenas pendurado ali. Presumo que não seja onde a senhora costuma deixá-lo. Catherine disse, a voz enrouquecida pelo choque. Ele já esteve aqui antes. Rizzoli arregalou os olhos. Quando? Nos últimos dias. Coisas minhas sumiram. Ou foram mudadas de lugar. Que coisas? O estetoscópio. Meu jaleco. Examine a sala, disse Moore, conduzindo-a gentilmente para adiante. Mais alguma coisa está mudada. Catherine correu os olhos pelas prateleiras, pela mesa, pelo armário de arquivos. Este era o seu espaço privativo, e ela organizara cada centímetro dele. Sabia onde as coisas deviam e não deviam estar. O computador está ligado, disse ela. Sempre o desligo no final do dia. Rizzoli tocou o mouse, e a tela da AOL apareceu, com o nome de tela de Catherine, Secor, na caixa de assinatura. Foi assim que ele conseguiu seu endereço de e-mail, disse Rizzoli. Tudo o que ele teve de fazer foi ligar o seu computador.
Ela olhou para o teclado. Você digitou nessas teclas. Você se sentou na minha cadeira. A voz de Moore a assustou. Está dando por falta de alguma coisa? Perguntou. Seria alguma coisa pequena, alguma coisa muito pessoal. Como sabe disso? É o padrão dele. Então isso aconteceu com as outras mulheres, pensou ela. As outras vítimas. Pode ser alguma coisa que a senhora vista, disse Moore. Alguma coisa que apenas a senhora use. Uma joia. Um pente. Um chaveiro. Meu Deus! Imediatamente ela se abaixou para abrir a gaveta do topo. Ei! Gritou Rizzoli. Disse para não tocar em nada. Mas Catherine já estava enfiando a mão na gaveta, vasculhando freneticamente entre canetas e lápis. Não está aqui. O que não está aí? Guardo um chaveiro extra na minha mesa. Que chaves estão nele? Uma chave extra do meu carro. Uma do meu armário no hospital. Fez uma pausa, a garganta repentinamente seca. Se abriu meu armário durante o dia, teve acesso à minha bolsa. Ela olhou diretamente para Moore. As chaves da minha casa. Os técnicos já estavam procurando digitais quando Moore voltou para o consultório. Você a colocou na cama? Perguntou Rizzoli. Ela vai dormir no quarto de plantão da emergência. Não quero que vá para casa até que tenhamos certeza de que está segura. Você vai verificar pessoalmente todas as fechaduras dela. Ele franziu a testa enquanto lia a expressão da detetive. Não gostou do que viu ali. Está aborrecida com alguma coisa. Ela é uma mulher bonita. Eu sei aonde isto vai levar, pensou ele, e exalou um suspiro cansado. Um pouco abalada psicologicamente. Um pouco vulnerável, disse Rizzoli. Puxa, deixa um homem com vontade de correr até ela para protegê-la. Não é o nosso trabalho. É tudo que isso é, um trabalho. Não vou conversar sobre isso, disse ele, e saiu do consultório. Rizzoli seguiu até o corredor, como um bulldog grudado aos calcanhares de Moore. Ela está no centro deste caso, Moore. Não sabemos se está sendo honesta conosco. Por favor, não me diga que está se envolvendo com ela. Não estou envolvido. Eu não sou cega. E o que exatamente está vendo? Vejo o jeito com que você olha para ela. Vejo o jeito com que ela olha para você. Vejo um policial que está perdendo sua objetividade. Fez uma pausa. Um policial que vai se machucar. Se ela tivesse levantado a voz, tivesse dito aquilo com hostilidade, talvez ele tivesse respondido no mesmo tom. Mas ela tinha proferido essas últimas palavras em voz baixa, e ele não conseguia reunir a coragem necessária para um contra-ataque. Não vou falar com ninguém, disse Rizzoli. Mas acho que você é um dos bons rapazes. Se você fosse Crowe, ou algum outro idiota, eu diria tudo bem. Vá partir seu coração que eu não estou nem aí. Mas não quero ver isso acontecer a você. Fitaram um ao outro por um momento. Moore sentiu uma pontada de vergonha de não conseguir ignorar o quanto Rizzoli era desprovida de atrativos. Por mais que admirasse sua inteligência, sua vontade de vencer, sempre se concentraria no rosto absolutamente comum e na silhueta reta. De certa forma, não era melhor que Darren Crowe. Não era melhor que os imbecis que enfiavam absorventes nas garrafas d'água da detetive. Ele não merecia a admiração de Rizzoli. Eles ouviram o som de alguém pigarreando. Viraram-se para ver o técnico da cena do crime parado no vão da porta. Nenhuma impressão digital, anunciou. Examinei ambos os computadores. Os teclados, os mouses, os disquetes. Todos estão absolutamente limpos. O celular de Rizzoli tocou. Enquanto o abria, ela murmurou para Moore. O que a gente esperava? Não estamos lidando com um retardado. E quanto às portas? Indagou Moore. Há algumas impressões digitais parciais, respondeu o técnico. Mas com todo o movimento que provavelmente entra e sai daqui, pacientes, funcionários, não seremos capazes de identificar nada. Ei, Moore, disse Rizzoli, fechando o telefone. Vamos nessa. Para onde? Para o QG. Brody quer mostrar um milagre de pixels pra gente. Eu coloco o arquivo de imagem no programa Photoshop, disse Shane Brody. O arquivo tem 3 megabytes, o que significa que é bem detalhado. Este criminoso não gosta de fotos difusas. Ele enviou uma imagem de qualidade, detalhada até os cílios da vítima. Brody era o crânio de computador do departamento, um jovem de rosto pálido de 23 anos que agora estava debruçado diante da tela de computador, a mão praticamente colada no mouse. Moore, Rizzoli, Frost e Crowe estavam parados atrás dele, todos olhando sob seu ombro para o monitor. Brody tinha uma gargalhada irritante, parecida com a de um chacal, e emitia risinhos de deleite enquanto manipulava a imagem na tela. Esta é uma foto de tela cheia, disse Brody. A vítima amarrada à cama. Acordada, olhos abertos, olhos avermelhados devido ao flash. Parece que está com a boca tapada por uma fita adesiva. Agora vejam, aqui, no lado inferior esquerdo da foto, está a borda da mesinha de cabeceira. Podem ver um relógio despertador em cima de 2 livros. Vou dar um zoom. Pronto, podem ver as horas. 2 horas e 20 minutos, disse Rizzoli. Certo. Agora a questão é, 2h20 da manhã ou 2h20 da tarde.
Vamos ao topo da foto, onde vocês podem ver um canto da janela. A cortina está fechada, mas vocês podem ver esta pequena brecha, onde as bordas da cortina não se juntam perfeitamente. Não há sol passando pela brecha. Se a hora no relógio está correta, esta foto foi batida às 2h20 da manhã. Sim, mas de que dia? Disse Rizzoli. Isso pode ter sido ontem à noite ou no ano passado. Droga, a gente nem sabe se foi o cirurgião quem tirou esta foto. Brody fulminou-a com um olhar. Ainda não acabei. Certo, o que mais? Vamos descer pela imagem. Deem uma olhada no pulso direito da mulher. Tem fita adesiva o obscurecendo. Mas estão vendo aquele pontinho escuro ali? O que vocês acham que é? Ele apontou e clicou, e o detalhe ficou maior. Ainda não parece nada, disse Crowe. Certo, vamos dar outro zoom. Ele clicou mais uma vez. O calombo escuro assumiu uma forma reconhecível. Meu Deus! Exclamou Rizzoli. Parece um cavalinho. É um dos penduricalhos do bracelete da Helena Ortiz. Brody olhou para ela com um sorriso. Sou bom ou o quê? É ele, disse Rizzoli. É o cirurgião. Volte para a mesinha de cabeceira. Instruiu Moore. Brody clicou de volta para o quadro inteiro e moveu a seta até o canto inferior esquerdo. O que você quer olhar? O relógio nos diz que são 2h20. E há esses 2 livros debaixo do relógio. Olhem as lombadas. Estão vendo como a capa do livro de cima reflete luz? Sim. Ele está encapado com plástico transparente. Certo, disse Brody, claramente não entendendo aonde o detetive queria chegar. Dê um zoom na lombada de cima, disse Moore. Veja se podemos ler o título do livro. Brody apontou e clicou. Parecem 2 palavras, disse Rizzoli. Vejo a palavra D. Brody clicou de novo, aproximando ainda mais a imagem. A segunda palavra começa com S, disse Moore. E vejam só isto. Ele cutucou a tela. Estão vendo este quadradinho branco aqui, na base da lombada? Estou te entendendo, exclamou Rizzoli, a voz subitamente excitada. O título. Continue. Precisamos da droga do título. Brody apontou e clicou uma última vez. Moore olhou para a tela, concentrando-se na segunda palavra na lombada do livro. Abruptamente ele se virou e pegou o telefone. Estou boiando, disse Crowe. O título do livro é Desespero, disse Moore, apertando a tecla U. E o quadradinho na lombada, aposto que é um código catalográfico. É um livro de biblioteca, disse Rizzoli. Uma voz entrou na linha. Telefonista. Aqui é o detetive Thomas Moore, polícia de Boston. Preciso urgentemente do número de contato da Biblioteca Pública de Boston. Jesuítas no espaço, disse Frost, sentado no banco de trás. Esse é o assunto do livro. Iam a toda pela Center Street, Moore ao volante, luzes de emergência piscando. 2 carros de patrulha abriam caminho. Minha esposa pertence a um grupo de leitura, disse Frost. Lembro que ela me falou sobre Desespero. É ficção científica? Perguntou Rizzoli. Não, está mais para uma parábola religiosa. Qual é a natureza de Deus? Esse tipo de coisa. Então não preciso ler, disse Rizzoli. Conheço todas as respostas. Sou católica. Moore olhou para a rua transversal e disse, estamos perto. O endereço que procuravam ficava em Jamaica Plain, um bairro da zona oeste de Boston enfiado entre Franklin Park e a cidade fronteiriça de Brooklyn. O nome da mulher era Nina Payton. Uma semana atrás ela pegou um exemplar de Desespero na Biblioteca Regional de Jamaica Plain. De todos os sócios na área da Grande Boston que tinham retirado exemplares do livro, Nina Payton era a única que, às 2 da manhã, não estava atendendo o telefone. Chegamos, disse Moore quando o carro de patrulha à frente deles dobrou à direita na Elliott Street. Ele seguiu o carro e, depois de um quarteirão, estacionou atrás dele. As luzes do carro de patrulha pintavam a noite com manchas azuis surreais enquanto Moore, Rizzoli e Frost passavam pelo portão da frente e se aproximavam da casa. Lá dentro, uma luz fraca brilhava. Moore lançou um olhar para Frost, que assentiu e circulou na direção dos fundos do prédio. Rizzoli bateu na porta e gritou. Polícia! Eles esperaram alguns segundos. Mais uma vez Rizzoli bateu, mais forte. Senhorita Payton, aqui é a polícia. Abra a porta. Houve mais uma pausa de 3 segundos. Subitamente a voz de Frost crepitou por seus rádios. Tem uma cortina fechada na janela dos fundos. Moore e Rizzoli trocaram olhares e sem uma palavra tomaram uma decisão. Com a coronha da lanterna, Moore esmagou o vidro da janela ao lado da porta da frente, enfiou o braço e puxou o ferrolho. Rizzoli foi a primeira a entrar na casa, movendo-se semi-agachada, a arma descrevendo um arco. Moore estava bem atrás dela, a adrenalina pulsando enquanto registrava uma sucessão rápida de imagens. Soalho de madeira, armário aberto, cozinha logo à frente, sala de estar à direita, uma única lâmpada brilhando na mesa do fundo. O quarto, disse Rizzoli. Vai. Seguiram o corredor. Rizzoli na frente, a cabeça virando para a esquerda e para a direita enquanto passavam por um banheiro e um quarto, ambos vazios. A porta no fim do corredor estava entreaberta. Eles não podiam ver, através dela,
O quarto escuro. Palmas suadas em sua arma, coração batendo, Moore aproximou-se da porta. Empurrou-a com o pé. Foi agredido por um cheiro horrível de sangue. Encontrou o interruptor de luz e o ligou. Mesmo antes que a imagem atingisse suas retinas, ele sabia o que ia ver. E ainda assim não estava completamente preparado para o horror. O abdômen da mulher tinha sido aberto. Dobras de intestino delgado afloravam da incisão e pendiam como serpentinas grotescas pela lateral da cama. Sangue gotejava do ferimento aberto no pescoço e se acumulava numa poça no chão. Moore levou uma eternidade para processar o que estava vendo. Foi apenas depois de registrar completamente os detalhes que ele compreendeu seu significado. O sangue, ainda fresco, ainda gotejando. A ausência de sangue borrifado pela artéria na parede. A poça cada vez maior de sangue escuro, quase negro. Imediatamente caminhou até o corpo, sapatos pisando no sangue. Ei! Gritou Rizzoli. Está contaminando a cena. Ele pressionou os dedos no lado intacto do pescoço da vítima. O cadáver abriu os olhos. Deus! Ela ainda está viva. Capítulo 8. Catherine acordou de supetão. O coração batendo no peito, cada nervo elétrico com medo. Fitou a escuridão, esforçando-se por domar o pânico. Alguém está batendo na porta do quarto de plantão. Doutora Cordell? Catherine reconheceu a voz de uma das enfermeiras da emergência. Doutora Cordell? Sim, disse Catherine. Tem um caso de traumatismo chegando. Grande perda de sangue, ferimentos no abdômen e no pescoço. Sei que o Dr. Ames está encarregado dos traumatismos esta noite, mas ele está atrasado. O Dr. Kimball gostaria da sua ajuda. Diga a ele que estou indo. Catherine ligou a abajur e olhou para o relógio. Eram 2h45 da manhã. Ela havia dormido apenas 3 horas. O vestido de seda verde ainda estava dobrado sobre a cadeira. Ele parecia uma coisa alienígena, da vida de outra mulher, não da sua. O jaleco que vestira para dormir estava úmido de suor, mas ela não tinha tempo de mudar. Juntando os cabelos emaranhados num rabo de cavalo, caminhou até a pia para jogar água fria no rosto. A mulher que olhou para ela do espelho era uma estranha em estado de choque. Concentre-se. É hora de esquecer o medo. É hora de trabalhar. Enfiou os pés num par de tênis que pegara em seu armário. Respirando fundo, saiu do quarto de plantão. Chegada estimada, 2 minutos. Anunciou o secretário da emergência. A ambulância diz que a pressão sistólica está em 70. Doutora Cordell, eles estão se preparando na sala de traumatismo 1. Quem está na equipe? Dr. Kimball e 2 residentes. Graças a Deus você já está na casa. O carro do Dr. Ames pifou e ele não vai conseguir. Catherine entrou na traumatismo 1. Num relance de olhos viu que a equipe estava preparada para o pior. Havia 3 suportes com ringer lactato. Tubos intravenosos estavam enrolados e prontos para conexão. Um assistente estava a postos para levar correndo amostras de sangue para o laboratório. Os 2 residentes estavam posicionados em cada lado da mesa, segurando cateteres intravenosos. E o Dr. Kimball, o médico de plantão, já tinha rasgado a fita que selava a bandeja de laparotomia. Catherine vestiu uma touca cirúrgica e enfiou os braços nas mangas de um avental esterilizado. Uma enfermeira amarrou o avental atrás e ofereceu a primeira luva. Com cada peça do uniforme vinha mais uma camada de autoridade. Agora ela estava se sentindo mais forte, mais no controle. Nesta sala ela era a salvadora, não a vítima. Qual é a história do paciente? Perguntou Catherine a Kimball. Agressão. Traumatismo no pescoço e no abdômen. Bala? Não. Ferimentos de facadas. Catherine parou no ato de colocar a segunda luva. Um nó tinha acabado de se formar em seu estômago. Pescoço e abdômen. Ferimentos de faca. Uma enfermeira abriu a porta e gritou. A ambulância está parando lá fora. Hora de sangue e tripas, disse Kimball, saindo da sala para encontrar a paciente. Catherine, já em roupas esterilizadas, permaneceu onde estava. A sala subitamente ficará silenciosa. Nem os 2 residentes flanqueando a mesa, nem a enfermeira de asepsia, preparada para passar os instrumentos cirúrgicos para Catherine, disseram uma única palavra. Todos estavam concentrados no que estava acontecendo do outro lado da porta. Eles ouviram Kimball gritar: Vamos, vamos, vamos. A porta foi aberta e a maca foi trazida. Catherine teve um vislumbre de lençóis empapados em sangue, de uma mulher de cabelos castanhos e rosto obscurecido pela máscara que prendia um tubo endotraqueal. Com um grito de 1, 2, 3, puseram a paciente sobre a mesa de cirurgia. Kimball puxou o lençol, desnudando o torso da vítima. Em meio ao caos da sala de emergência, ninguém ouviu Catherine arfar de susto. Ninguém notou quando deu um passo titubeante para trás. Fitou o pescoço da vítima, onde a bandagem de pressão estava saturada em vermelho. Olhou para o abdômen, onde outra bandagem aplicada às pressas já começava a descolar, deixando escorrer fios de sangue pelo flanco nu.
Enquanto todos os outros entravam em ação, conectando tubos intravenosos e sensores cardíacos, empurrando ar para os pulmões da vítima, Catherine permaneceu imobilizada pelo horror. Kimball descolou a bandagem abdominal. Dobras de intestino delgado saltaram do ferimento e caíram na mesa. Pressão sistólica mal está em 60. Ela está com taquicardia sinusal. Não consigo introduzir este catéter intravenoso. A veia está colapsada. Tente uma subclavicular. Pode me passar outro catéter? Droga! Este campo inteiro está contaminado. Doutora Cordell? Doutora Cordell. Ainda em transe, Catherine virou-se. Por cima da máscara cirúrgica, a testa da enfermeira estava franzida de preocupação. A senhora quer esponjas de laparotomia? Catherine engoliu em seco. Respirou fundo. Sim, esponjas de laparotomia. E uma sonda de sucção. Tentou concentrar-se na paciente. Uma mulher jovem. Catherine foi acometida por uma lembrança desorientadora. Outra sala de emergência, na noite em Savannah, quando ela própria fora a mulher deitada na mesa. Não vou deixar você morrer. Não vou permitir que ele te leve. Pegou na bandeja de instrumentos um punhado de esponjas e um hemóstato. Agora Catherine estava completamente concentrada, a profissional novamente no controle. Todos os anos de treinamento cirúrgico engrenaram automaticamente. Dirigiu sua atenção primeiro para o ferimento no pescoço e descolou a bandagem de pressão. Sangue escuro escorreu e se esparramou no chão. A carótida, disse um dos residentes. Catherine passou uma esponja no ferimento e respirou fundo. Não, não. Se fosse a carótida, ela já estaria morta. Olhou para a enfermeira de asepsia. Bisturi. O instrumento foi colado em sua mão. Fez uma pausa, preparando-se para a tarefa delicada, e posicionou a ponta do bisturi no pescoço. Mantendo pressão no ferimento, Catherine rapidamente cortou o ferimento e dissecou de baixo para cima em direção ao queixo, expondo a veia jugular. Ele não cortou fundo o suficiente para alcançar a carótida, disse ela, mas cortou a jugular, e esta ponta recuou para o tecido de partes moles. Largou o bisturi e pegou o fórceps de polegar. Residente, preciso que você seque com a esponja. Gentilmente. Vai fazer a reanastomose? Não. Só vamos amarrar a jugular. Ela vai desenvolver escoamento colateral. Preciso dispor veia suficiente para passar a sutura em torno dela. Pregador vascular. O instrumento apareceu instantaneamente em sua mão. Catherine posicionou o pregador e o fechou na veia exposta. Com um suspiro de alívio, virou-se para Kimball. Este sangramento parou. Vou amarrá-lo mais tarde. Voltou sua atenção para o abdômen. Kimball e o outro residente haviam limpado o campo com sondas de sucção e esponjas de laparotomia, e agora o ferimento estava plenamente exposto. Com muito cuidado, Catherine empurrou dobras de intestino delgado e olhou para a incisão aberta. O que viu inflamou seu peito com ódio. Olhou para Kimball, no outro lado da mesa, expressão estarrecida no rosto. Quem faria isto? Perguntou baixinho. Com o que estamos lidando? Um monstro, disse Catherine. A vítima ainda está na cirurgia. Ainda está viva, disse Rizzoli, fechando seu celular. Olhou para Moore e o Dr. Zucker. Agora temos uma testemunha. O assassino está ficando descuidado. Não descuidado, disse Moore. Apressado. Ele não teve tempo de terminar o trabalho. Moore estava em pé na porta do quarto, estudando o sangue no chão. Ainda estava fresco, ainda estava reluzindo. Não teve tempo de secar. O cirurgião esteve aqui até ainda há pouco. A foto foi enviada por e-mail para Cordell às 7h55 da noite, disse Rizzoli. O relógio na foto marca 2h20. Ela apontou para o relógio na mesinha de cabeceira. Ele está com a hora certa. O que significa que ele deve ter tirado a foto ontem à noite. Manteve a vítima viva nesta casa por mais de 24 horas. Prolongando o prazer. Ele está ficando audacioso, disse Dr. Zucker, com um tom perturbador de admiração, um reconhecimento de que ali estava um adversário digno. Não apenas ele manteve a vítima viva por um dia inteiro. Ele deixou ela aqui, durante algum tempo, para enviar aquele e-mail. Nosso menino está pregando peças na gente. Ou em Catherine Cordell, disse Moore. A bolsa da vítima estava em cima da mesinha de cabeceira. Com mãos enluvadas, Moore examinou o conteúdo da bolsa. Carteira com $34. 2 cartões de crédito. Cartão triplo a crachá de funcionária da Lawrence Scientific Supplies, Departamento de Vendas. Carteira de motorista, Nina Payton, 29 anos, 1,62 m, 58 quilos. Ele virou a carteira. Doadora de órgãos. Acho que ela acaba de doar, disse Rizzoli. Ele correu o zíper de um bolso lateral e encontrou um livrinho. Ela tem uma agenda. Rizzoli virou-se para olhá-lo com interesse. Mesmo, abriu o livrinho no mês corrente. Estava em branco. Folheou para trás até achar uma anotação, escrita quase 8 semanas antes, licença de repouso. Virou ainda mais para trás e viu mais anotações. Aniversário do Cid. Lavanderia. Concerto às 20 horas. Reunião de equipe. Todos os detalhezinhos ordinários que compõem a vida.
Porque as anotações haviam parado tão subitamente 8 semanas atrás. Pensou na mulher que tinha escrito essas palavras em tinta azul. Uma mulher que provavelmente havia olhado para a página branca de dezembro e visualizado Natal e neve com todos os motivos para acreditar que estaria viva para vê-los. Moore fechou a agenda, tão entristecido que por um momento quase não conseguiu falar. Nada foi deixado para trás nos lençóis, disse Frost, agachado ao lado da cama. Nem pedaços de fios cirúrgicos, nem instrumentos, nada. Para um sujeito que supostamente estava apressado em sair, ele fez um bom trabalho de apagar seus rastros, disse Rizzoli. E vejam, ainda teve tempo de dobrar as roupas de dormir. Ela apontou para a camisola de algodão, dobrada cuidadosamente numa cadeira. Isto não combina com alguém com pressa. Mas deixou sua vítima viva, disse Moore. O pior erro possível. Não faz sentido, Moore. Ele dobra a camisola, arruma tudo antes de sair. E depois é tão descuidado que deixa uma testemunha para trás. Ele é esperto demais para cometer um erro como esse. Até os mais espertos fazem besteira, comentou Zucker. Ted Bundy ficou descuidado no fim. Moore olhou para Frost. Foi você quem ligou para a vítima? Sim. Quando estávamos verificando aquela lista de números de telefone que a biblioteca nos deu. Liguei para cá por volta das 2h15. Caiu na secretária eletrônica. Não deixei nenhuma mensagem. Moore olhou a sala ao seu redor, mas não viu nenhuma secretária eletrônica. Foi à sala de estar e avistou o telefone na ponta da mesa. Tinha uma caixa de identificação de chamada, e o botão de memória estava manchado com sangue. Com a ponta de um lápis apertou o botão, e o número do telefone da última pessoa que havia ligado apareceu na telinha. Polícia de Boston, 2h14 da manhã. Foi isso que assustou ele. Perguntou Zucker, que seguirá Moore até a sala. Ele estava aqui quando Frost telefonou, disse Moore. Tem sangue no botão de identificação de chamada. Então o telefone tocou. E o assassino não havia terminado. Não havia obtido a satisfação. Mas um telefonema no meio da noite deve tê-lo assustado. Ele veio para a sala e viu o número na caixa de identificação de chamadas. Viu que era a polícia, tentando alcançar a vítima. Zucker fez uma pausa. O que você faria? Daria no pé. Zucker fez que sim com a cabeça, e seus lábios se contorceram num sorriso. Tudo isto é um jogo para você, pensou Moore. Ele foi até a janela e olhou para a rua, que agora era um caleidoscópio brilhante de luzes azuis. Meia dúzia de carros de patrulha estavam estacionados diante da casa. A imprensa também estava lá. Ele podia ver o furgão de reportagem da emissora de TV local ajustando sua antena. Ele não chegou a obter prazer, disse Zucker. Ele completou a excisão. Não, isso foi apenas o souvenir. Uma pequena lembrança de sua visita. Ele não estava aqui apenas para colher uma parte corporal. Veio pela emoção mais forte, sentir a vida de uma mulher escoar. Mas desta vez não conseguiu. Foi interrompido, distraído pelo medo de que a polícia chegasse. Não ficou tempo suficiente para ver sua vítima morrer. Zucker fez uma pausa. O próximo assassinato vai acontecer muito em breve. O assassino está frustrado, e a tensão está ficando insuportável para ele. O que significa que ele já está caçando sua próxima vítima. Ou já a escolheu, disse Moore. E pensou, Catherine Cordell. As primeiras luzes da alvorada estavam iluminando o céu. Moore não dormia havia quase 24 horas. Passará a maior parte da noite trabalhando febrilmente, abastecido apenas por café. Ainda assim, enquanto levantava os olhos para o céu iluminado, o que ele sentiu não foi exaustão, mas tensão renovada. Havia alguma conexão entre Catherine e o cirurgião que ele não entendia. Algum fio invisível que a unia àquele monstro. Moore virou-se para ver Rizzoli e instantaneamente percebeu a excitação em seus olhos. Crimes sexuais acaba de ligar, disse ela. A vítima é uma mulher muito azarada. Como assim? Há 2 meses Nina Payton foi atacada sexualmente. A notícia deixou Moore abalado. Ele pensou nas páginas em branco da agenda da vítima. 8 semanas atrás, as anotações tinham parado. Foi quando a vida de Nina Payton tinha sido paralisada. Há um relatório no arquivo, disse Zucker. Não apenas um relatório, disse Rizzoli. Foram coletadas amostras do estupro. 2 vítimas de estupro, disse Zucker. Será que pode ser tão fácil assim? Você acha que o estuprador volta para matar as vítimas? Tem de ser mais do que um acaso. 10% dos estupradores seriais comunicam-se depois com suas vítimas. É a forma que o estuprador tem de prolongar o tormento. Essa é a sua obsessão. Estupro como preliminar para um assassinato. Rizzoli estremeceu. Encantador. Um novo pensamento ocorreu a Moore. Você disse que amostras do estupro foram coletadas. Então temos coleta de material vaginal? Sim. O exame de DNA ainda não foi terminado. Quem coletou o material? A vítima foi para a emergência do hospital. Moore tinha quase certeza de que Rizzoli ia dizer Pilgrim Hospital. Mas Rizzoli fez que não com a cabeça. Não há emergência. Ela foi para a clínica feminina de Forest Hills. É logo ali, descendo a rua.
Numa parede da sala de espera da clínica, um cartaz colorido da via genital feminina estava exposto abaixo das palavras mulher. Beleza maravilhosa. Embora Moore concordasse que um corpo feminino era uma criação miraculosa, ele se sentia um voyeur sujo olhando para aquele diagrama explícito. Notou que muitas mulheres na sala de espera estavam olhando para ele da forma como gazelas fitam um predador em seu meio. O fato de que estava acompanhado por Rizzoli não parecia alterar o fato de que era um macho alienígena. Ficou aliviado quando a recepcionista finalmente disse: ela vai receber vocês agora, detetives. É a última sala à direita. Rizzoli caminhou na frente pelo corredor, passando por cartazes como os 10 sinais de que seu parceiro é violento e como você sabe que é um estupro. A cada passo ele sentia como se mais uma mancha de culpa masculina tivesse grudado a ele, como sujeira em suas roupas. Rizzoli não sentia nada disso. Ela era a única em terreno familiar. Território feminino. Ela bateu na porta que dizia: Sarah Dali, enfermeira. Entre. A mulher que se levantou para recebê-los era jovem e com uma aparência fashion. Debaixo do casaco usava calças jeans azuis e uma camisa de malha preta, e seu cabelo, cortado como o de um rapazinho, enfatizava olhos negros penetrantes e feições muito bonitas. Mas no que Moore não conseguia parar de se concentrar era na pequena argola de ouro em sua narina esquerda. Durante a maior parte da entrevista, ele teve a impressão de estar falando com a argola. Depois que vocês ligaram, peguei a ficha médica dela, disse Sarah. Tenho certeza de que uma ficha policial também foi arquivada. Nós a lemos, disse Rizzoli. E qual é o seu motivo para terem vindo aqui? Nina Peyton foi atacada na noite de ontem, na casa dela. Ela agora está em estado crítico. A primeira reação da mulher foi de choque. Depois, aflorando como a lava de um vulcão, de fúria. Moore viu isso na forma como seu queixo empinou-se e os olhos brilharam. Foi ele, o homem que a estuprou. Estamos considerando a possibilidade, disse Rizzoli. Infelizmente, a vítima está em coma e não pode conversar conosco. Não a chame de vítima. Ela tem nome. O queixo de Rizzoli também se empinou. E Moore percebeu que ela estava enfurecida. Não era uma boa maneira de iniciar um interrogatório. Senhorita Dali, disse ele. Esse foi um crime de uma brutalidade inacreditável, e nós precisamos. Nada é inacreditável, retorquiu Sarah. Não quando estamos falando do que os homens fazem com as mulheres. Ela pegou uma pasta em sua mesa e a passou para ele. Aqui está o prontuário dela. Na manhã seguinte ao estupro, ela veio para esta clínica. Fui a única que a viu naquele dia. Foi você que a examinou? Eu fiz tudo. A entrevista, o exame pélvico. Colhi o material vaginal e confirmei sob o microscópio a presença de esperma. Penteei-o pelo pubiano. Catei pedaços de unha para as amostras de estupro. Dei a ela a pílula do dia seguinte. Ela não foi para a sala de emergência fazer outros testes. Uma vítima de estupro que entra pela nossa porta é atendida por uma única pessoa, usufruindo de tudo que este prédio oferece. A última coisa de que ela precisa é um desfile de rostos desconhecidos. Assim, eu tiro uma amostra de sangue e a envio para o laboratório. Faço os telefonemas necessários para a polícia. Se é isso que a vítima quer. Moore abriu a pasta e viu o prontuário da paciente. Data de nascimento, endereço, telefone de contato e profissão estavam listados. Virou a página e viu que estava preenchida com uma caligrafia pequena e apertada. A data da primeira anotação era 17 de maio. Queixa principal: ataque sexual. Histórico da condição atual: mulher, 29 anos, acredita ter sido atacada sexualmente. Na noite passada, quando bebia no Gramercy Pub, sentiu-se tonta. Lembra-se de ter caminhado até o banheiro. Não recorda nenhum dos eventos que se seguiram. Ela acordou em casa, em sua própria cama, disse Sarah. Ela não lembrava de ter chegado em casa. Não lembrava de ter tirado as roupas. Certamente não lembrava de ter rasgado a própria blusa. Suas coxas estavam manchadas com alguma coisa que parecia sêmen ressequido. Um olho estava inchado, e ambos os pulsos estavam feridos. Ela logo compreendeu o que havia acontecido, e teve a mesma reação que tantas outras vítimas de estupro. Pensou: a culpa é minha. Eu não devia ter sido tão descuidada. As mulheres são assim. Olhou diretamente para Moore. Culpamos a nós mesmas por tudo, mesmo quando o homem nos fode sem o nosso consentimento. Diante de tamanha raiva, não havia nada que Moore pudesse dizer. Baixou os olhos para o prontuário e leu o exame físico. Paciente está desmazelada e abalada, falando num tom monocórdio. Está desacompanhada, tendo vindo de sua casa direto para a clínica. Ela não parava de falar sobre a chave do carro, disse Sarah. Tinha sido espancada. Estava com o olho inchado, e só conseguia pensar no fato de ter perdido a chave do carro e de que sem ela não poderia dirigir até o trabalho. Levou um bom tempo para parar de devagar e falar comigo. Esta era uma mulher que nunca havia tido uma experiência realmente ruim. Tinha uma boa educação. Era independente financeiramente. Representante de vendas da Lawrence Scientific Supplies. Lida com o público todos os dias. E aqui estava ela, praticamente paralisada.
obcecada com a porcaria da chave do carro. Finalmente abrimos sua bolsa e vasculhamos todos os bolsos internos. Encontramos a chave. Só depois disso ela conseguiu se concentrar em mim e me contar o que havia acontecido. O que ela disse? Ela foi até o Gramercy Pub por volta das 9 horas para se encontrar com uma amiga. Como a amiga não aparecia, Nina ficou fazendo hora ali. Tomou um martini, conversou com alguns homens. Entenda bem, eu já estive no Gramercy. O lugar está sempre cheio. Uma mulher se sente segura ali. Amarga, acrescentou. Como se existisse um lugar seguro, ela se lembrava do homem que a levou para casa. Perguntou Rizzoli. É isso que nós realmente precisamos saber. Sarah fitou-a. Vocês só pensam no criminoso, não é? Era só isso que aqueles 2 policiais da Delegacia de Crimes Sexuais queriam saber. O criminoso fica com toda a atenção. Moore sentiu a sala esquentando com a irritação de Rizzoli. Ele se apressou em dizer. Os detetives disseram que ela foi incapaz de oferecer uma descrição. Eu estava na sala quando ela foi interrogada. Ela me pediu que ficasse, de modo que ouvi a história inteira 2 vezes. Os detetives ficaram perguntando como ele se parecia, e ela não conseguia dizer. Ela honestamente não lembrava nada sobre ele. Moore virou a página seguinte do prontuário. Você a viu uma segunda vez? Em julho. Apenas há uma semana. Ela voltou para fazer outro exame de sangue. Os exames de HIV só são eficazes 6 semanas depois da exposição. Essa é a maior de todas as atrocidades. Primeiro ser estuprada, depois descobrir que o estuprador contaminou você com uma doença fatal. São 6 semanas de agonia para essas mulheres, esperando para descobrir se contraíram AIDS, perguntando-se se o inimigo está dentro delas, multiplicando-se em seu sangue. Quando elas chegam para o exame de acompanhamento, eu costumo fazer um discurso de preparação. E juro que vou telefonar para elas no instante em que receber os resultados. Você não analisa os exames aqui? Não. Tudo é enviado para Interpath Labs. Moore virou a última página do prontuário e viu a folha de resultados. Exame de HIV, negativo. VDRL, sífilis, negativo. A página era uma cópia carbono muito fina. As notícias mais importantes de nossas vidas, pensou Moore, quase sempre chegavam em papéis vagabundos, telegramas, resultados de concursos, exames de sangue. Fechou o prontuário e pousou na mesa. Quando viu Nina pela segunda vez, o dia em que ela chegou para o exame de acompanhamento, como ela lhe pareceu? Está me perguntando se ela ainda estava traumatizada? Não tenho dúvida de que estava. Sua resposta calma pareceu perfurar a bolha de raiva de Sarah. Ela se recostou na cadeira, desprovida de seu principal combustível, o ódio. Ponderou sobre a pergunta durante alguns instantes antes de responder. Quando vi Nina pela segunda vez, ela parecia uma morta-viva. Como assim? Ficou sentada na cadeira em que a detetive Rizzoli está agora, e eu tinha a impressão de que podia enxergar através dela. Como se ela estivesse transparente. Ela não ia ao trabalho desde o estupro. Acho que era difícil para ela encarar as pessoas, especialmente os homens. Estava bloqueada por uma série de fobias estranhas. Tinha medo de consumir água de torneira, ou qualquer coisa que não tivesse sido selada. Só bebia água mineral de uma garrafa que não tivesse sido aberta, porque assim teria certeza de que não seria envenenada ou drogada. Tinha medo de que os homens iam olhar para ela e perceber que ela tinha sido violentada. Estava convencida de que seu estuprador havia deixado esperma em seus lençóis e roupas, e passava horas por dia lavando as mesmas coisas. A mulher que Nina Peyton havia sido, fosse lá quem fosse, estava morta. O que eu via em seu lugar era um fantasma. A voz de Sarah descarrilou. Ela ficou imóvel, fitando Rizzoli, mas vendo outra mulher naquela cadeira. Uma sucessão de mulheres, rostos diferentes, fantasmas diferentes, um desfile de mortas-vivas. Ela falou alguma coisa sobre estar sendo vigiada. Se o estuprador estava reaparecendo em sua vida, um estuprador nunca desaparece da sua vida. Enquanto viver, você sempre será a propriedade dele. Amarga, acrescentou. Talvez ele tenha voltado para reclamar o que era dele.